Olá! Hoje, como sempre, o nosso começo básico, não é? Lembro que a química era aquela ciência que estuda a matéria. E essa matéria era formada por átomos. Hoje nós vamos abordar aspectos quantitativos desse átomo, começando pela massa do átomo. Vamos imaginar uma situação. Dê uma olhadinha na tela. Então, se eu pudesse, não é, pegar um átomo com a mão, colocar numa balança, não é, e colocar lá um pezinho, eu teria a massa do átomo. Mas é possível pegar um átomo, colocar na balança e achar essa massa dele dessa forma? É claro que não, né? Isso é uma situação hipotética. Eu não tenho como pegar um átomo, colocar na balança e pôr um pezinho do lado. Mas essa ideia é que me interessa. Quando você vai expressar a massa, por exemplo, de um elefante, você usa a unidade tonelada. Massa de uma pessoa, você usa quilograma. E para o átomo, nós precisamos criar uma unidade para expressar a massa do átomo. Então, a necessidade de expressar a massa do átomo, ter uma unidade para isso, fez os químicos pensarem, bom, nós precisamos de um padrão, de um referencial. Existe um referencial, por exemplo, quilograma. Então, você sobe lá na balança e fala, olha, eu peso 60 quilogramas. Então, é 60 vezes mais que 1 quilograma. Tem esse referencial. Nós precisamos, na química, de um referencial. Bom, você escolheu o carbono 12 para tirar esse referencial, um dos átomos mais estáveis que nós temos. Então, olha o que eles fizeram com o átomo. É lógico que é uma situação também hipotética, não é impossível fatiar um átomo. Mas se fosse possível, fatiaríamos o átomo de carbono em 12 pedacinhos. E esse 1/12 do carbono 12, desse isótopo 12 do carbono, seria o nosso referencial de massa, chamado de 1U. Então, a química estuda a matéria é formada por átomos. Para se expressar a massa desse átomo, criamos um novo referencial de massa próprio para essas coisas bem pequenas, átomos, moléculas, que é o U. Tendo esse referencial, a gente pode então calcular a massa atômica. É lógico que isso nós fizemos aí, ninguém fatiou o átomo, ninguém colocou o átomo na balança. Na verdade, essa massa atômica é determinada experimentalmente no aparelho espectrômetro de massa. Isso foi feito para você entender de onde veio o U, que é a unidade que nós vamos usar. Então, o que é massa atômica, que vai ser sempre dada no seu vestibular para você trabalhar com esses dados? Olhe para a tela. Massa atômica é a massa de um único átomo, expressa então nessa nova unidade que é o U. Isso sempre será dado no seu vestibular, você não precisa saber de cor nenhuma. E você tem aí na tela alguns exemplos. Carbono 12U, oxigênio 16U. Então, isso vai ser dado sempre no vestibular. Agora, como é que seriam para moléculas, né? A gente lembra que a química estuda a matéria é formada por esses átomos se unem e formam as moléculas. Como é que seria então a massa de uma molécula? Então a massa molecular é a massa de uma única molécula, expressa na mesma unidade U, e eu vou obter como? Obtendo, somando a massa dos elementos que estão ali. Vamos ver alguns exemplos de massa molecular. Substância água. Está lá a massa molecular da água. Então nós temos o elemento hidrogênio e o elemento oxigênio. Aquele índice, você se lembra que indica a quantidade de átomos. Então nós temos 2 vezes o hidrogênio mais 1 vez o oxigênio. Substituo as massas atômicas que são dadas, o hidrogênio vale 1, o O vale 16, somo isso tudo, então eu tenho a massa da molécula de água 18U. Mais um exemplo, agora é o sulfato de alumínio, não é? Então você tem aí 3 elementos, alumínio, enxofre e oxigênio. Então para eu achar a massa da molécula, vamos somar a massa dos 3. Então lembra dos índices, 2 alumínios, esse 3 fora do parênteses multiplica o que está dentro do parênteses, então tem lá 1 enxofre vezes 3, 3 enxofres, 3 vezes 4, 12 oxigênios. Substitui as massas atômicas, totaliza isso e dá lá 342U. Então você acabou de calcular a massa molecular do sulfato de alumínio. Agora essas massas expressas em U, será que elas, assim, no meu dia a dia, vou a um laboratório, vou trabalhar com água, com sulfato de alumínio, eu consigo mensurar 18U de água? Então os químicos fazem lá uma receitinha. 18U de água. Não é possível, porque é a massa de uma única molécula. Isso não é mensurável. Então nós temos um problema. Temos massas de átomos, massas de moléculas expressas nessa unidade própria para isso que é o U. Só que essa unidade não é mensurável, não dá para eu trabalhar com ela no meu dia a dia. E se você pensar em você fazendo um alimento na sua casa, vou fazer uma torta, então eu preciso de quantidade de farinha que eu possa medir, não em quantidades hipotéticas. Então 18U não é possível medir. Então os químicos têm um problema. Daí eles analisando, observando aí a natureza, olha o que eles viram aí, uma criança, dá uma olhadinha na menina lá, animada, comendo aqueles confeitos de chocolate, não é?
E você nunca põe um confeito só na boca, né? Tá a menina animada, vários. Aquele quando você come pipoca e tal. Vários para você sentir o gosto, não é? Os químicos olharam essa cena e falaram, nossa, olha que interessante. Aquele confeito é pequenininho. E para tornar a coisa mensurável, para sentir bem o sabor, a gente coloca vários lá na boca. Então a ideia foi a seguinte, átomos, moléculas, são coisas bem pequenininhas. Então para a gente tornar isso mensurável, vamos pegar um monte bem grandão. Então essa necessidade de tornar as coisas mensuráveis faz surgir o mol, não é? Então o que é esse mol para nós na química? É uma quantidade absurdamente grande de partículas que eu vou pegar para tornar as coisas mensuráveis. Dá uma olhadinha na tela. Os químicos criaram esse conceito aí, mol, não é? A palavra vem do grego que significava um amontoado, um montinho. Então, mol é esse amontoado de partículas. Só que se lembrem, tem que ser um monte absurdamente grande, porque átomos, moléculas, são coisas absurdamente pequenas. Então, o mol está ligado a essa quantidade, 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Então, para nós, na química, um quitandeiro, por exemplo, ele vai contar laranja, ele conta em dúzias. Então, a pessoa fala a palavra dúzia, vem aquele conceito de 12 unidades, né? 12 coisas. Para nós, na química, nós vamos contar em mols. Então, eu peço lá, um mol, eu estou pedindo 6 vezes 10 a 23 partículas, e este número é conhecido como número de Avogadro. Então, criamos o mol. Vamos supor que eu fosse comprar átomos, comprar moléculas, eu iria comprar em punhadinho chamado de mol. Então, dá uma olhadinha na tela. Eu peço lá, eu quero 1 mol de átomos. Então, eu vou receber 6 vezes 10 a 23 átomos. Ou eu peço 2 mols de moléculas. Então, eu quero 2 montinhos com 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. A gente viu que o mol é essa quantidade. No sistema internacional, existe uma grandeza chamada quantidade de matéria. Então, existe um sistema, dentro dele existe matéria. E se eu quiser medir a quantidade de matéria, a unidade que nós vamos usar é justamente o mol. Então, no sistema internacional, mol expressa quantidade de matéria. Vamos fixar bem isso na tela. Olha lá, mol é a unidade que no sistema internacional expressa a quantidade de matéria que tem um sistema. Como o mol vai nos ajudar a entender bem essas coisas, né? Os químicos precisam de quantidades mensuráveis. Vou ao laboratório, vou medir coisas. Só que eu preciso medir e saber o que eu estou medindo. E o mol faz esse papel, não é? Ele me ajuda a misturar, a relacionar quantidade com uma certa massa. Lembra que nós tínhamos aquela massa em U, que a gente disse que não era mensurável? Daí criamos o mol. Agora nós vamos misturar isso tudo. Vamos ver o que salada que deu. Você tem aí o elemento cálcio, não é? Cuja massa atômica era 40U, a massa de um único átomo, que não era mensurável. Então a ideia era pegar um amontoado bem grande de átomos, nesse caso aí 1 mol de átomos, e aparece uma massa registrada na balança. Se você perceber, a massa está lá 40 gramas por mol. Então, massa molar é a massa de 1 mol. Você vê que essa massa molar, a massa de 1 mol, ela é numericamente igual à massa atômica. Então aquela tabela que nós tínhamos em U, é só eu tirar o U e pôr gramas. É lógico que fisicamente mudou tudo. Antes era um único átomo, agora nós temos 1 mol de átomos. Então o mol faz essa ponte, olha, relaciona quantidade de partículas com a massa. Vamos resumir isso e ter uma certeza com relação a essas unidades. Mol, átomos, massa. Dê uma olhadinha na tela. Então eu tenho certeza para qualquer elemento. Nós acabamos de ver o exemplo do cálcio. Mas para qualquer elemento químico, se eu pedir 1 mol de átomos, eu vou receber um montinho com 6 vezes 10 a 23 átomos, o que equivale à sua massa molar. Não é? Agora, vamos ver como é que fica para moléculas. Falamos do elemento cálcio. E para moléculas, vamos pegar como exemplo a água. A molécula de água tem uma massa molecular que é 18U. A mesma história do cálcio, não é mensurável. Então colocamos na balança, agora eu estou contando moléculas. Então 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. E veja lá a massa molar, a massa de 1 mol de moléculas. Numericamente igual, nesse caso, à massa molecular. Então aquela que eu acho em U, eu tiro o U e passo para gramas. Deixei de ter uma quantidade que não era mensurável e passo a ter então agora uma quantidade mensurável. Vamos resumir então. Já vimos para átomos, como é que fica para moléculas agora essa relação? Eu tenho certeza, se eu pegar 1 mol de moléculas, eu estaria pegando 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, o que equivale ao que é chamado de massa molar, expressa sempre em gramas por mol. Vamos ver o que pode acontecer agora com alguns gases em algumas situações, não é? Então, nós estamos falando de mol, de quantidade, vamos pensar na quantidade de gás.
Vamos dar uma olhadinha nesse desenho muito bonitinho aqui, ó. Então nós temos um rapaz na praia, então ao nível do mar, a pressão atmosférica 1 atm, dentro de uma câmara frigorífica a 0 graus, e está segurando uma bexiguinha para passar o seu calor, tem lá 1 mol de um gás. Então eu tenho 1 mol de um gás a 0 graus a 1 atmosfera. Então aquela bexiga vai ocupar um volume, que nós vamos chamar justamente de volume molar. Volume molar de um gás no que se chama de condições normais de temperatura e pressão, CNTP. Então, a temperatura 0 graus, a pressão de 1 atmosfera, aquela bexiga iria ocupar um volume de 22,4 litros. Então, sempre que nós tivermos gases nessas condições normais de temperatura e pressão, o volume molar, o volume de 1 mol desse gás, será sempre 22,4 litros. Vamos fixar isso olhando para a tela. Então, nós temos 1 mol de moléculas, 6 vezes 10 a 23 moléculas, equivalem à massa molar, isso tudo nós já tínhamos visto. Agora, se ainda for um gás e estiver na CNTP, ainda posso dizer que ele vai ocupar 22,4 litros. Bom, então nós damos uma olhada nessa coisa de quantidade que é mol. Vamos fazer um exercício para ver se a gente aprendeu a relacionar essas quantidades, essas unidades, mol, átomos, moléculas, gramas. Vamos ler o exercício. Então, no exercício diz assim: quantas moléculas de butano existem em um isqueiro contendo 5,8 gramas dessa substância? Se você observar nos dados, não é? Ele coloca o número de Avogadro 6 vezes 10 a 23. Sempre olha no seu vestibular que ele pode dar arredondando 6, 10 a 23 ou usar o 0,2. Habitualmente não se usa o 0,2. Então, fique atento a esse detalhe aí. E as massas do carbono e hidrogênio. Então, vamos lá para a resolução. A nossa dúvida, não é proposta, ele quer saber quantas moléculas existem em 5,8 gramas. Eu vou precisar, antes de resolver essa dúvida, calcular a massa molar do butano. Então temos aí para calcular a massa molar, você se lembra que a gente tem que somar, não é? Então 4 vezes o carbono, 10 vezes o hidrogênio, dá uma massa que é 58 gramas por mol. Então, a nossa dúvida era quantas moléculas em 5,8 gramas. Agora vem com a nossa certeza, aquilo que nós acabamos de aprender. Na química, se eu pegar um amontoado de 6 vezes 10 a 23 moléculas, então moléculas embaixo de molécula, isso equivale à massa molar, que é 58 gramas no caso dessa substância. Então, a dúvida, a certeza, multiplicamos inclusive comparando essas coisas e encontramos então 6 vezes 10 a 22 moléculas. Bom, essa matéria, é bom que fique claro que você tem que treinar bastante, fazer exercícios, não é? Encarar os exercícios como transformações de unidades, que nem aí ele me deu massa, queria saber moléculas, saber bem aquelas relações, ler com atenção, dúvida comparado com a certeza e boa sorte. Até a próxima. Olá. Hoje a nossa aula é sobre estequiometria. O nome pode parecer assustador, mas é uma coisa tranquila. Você no seu dia a dia já faz isso. Essa matéria é uma questão garantida no seu vestibular. Preste atenção, se concentre, que certeza é uma questão sobre isso. No seu dia a dia, por várias vezes, você manipula quantidades, não é? Vamos ver uma cena para você entender o que eu estou dizendo. Hoje à tarde, você animado lá fazendo um bolo. Dá uma olhadinha na tela. Você ou sua mãe começam a pegar lá um copo de leite, xícaras de farinha, não é? Então você está manipulando quantidades. Você vai seguindo uma receita e dá um bolo maravilhoso. Vamos supor que você convidou mais alguém e fala assim: nossa, acho que eu vou dobrar a receita. Então, quando você vê uma receita de um bolo, ela tem 2 aspectos. Ela dá qualidade, quem são os ingredientes, e te dá quantidades. Se você vai dobrar a receita, você dobra a sua farinha? Claro que não, você dobra tudo para manter uma coisa chamada proporção. Na química, a mesma coisa. Um químico é como sua mãe ou você fazendo um bolo. Nós vamos ao laboratório e vamos manipular a matéria. Vamos manipular quantidades, não é? Então essas quantidades têm uma proporção que deve ser seguida. Assim como a sua mãe olha a receita, nós na química precisamos de uma receita. Aonde na química encontra-se essa receita? Na equação química. Dá uma olhadinha na equação como exemplo. Então você olha para uma equação, você vê nitrogênio reagindo com hidrogênio, produzindo amônia. Por enquanto a equação não está balanceada, então eu tenho aí os aspectos qualitativos. Eu sei quem são os reagentes, eu sei quem são os produtos. Então no nosso dia a dia, da química, eu vou precisar, muitas vezes durante essas reações, calcular quantidades, assim como sua mãe para o bolo. Então os químicos precisam calcular quantidades. O
que é isso, calcular quantidades? É justamente esse nome horrível que você viu aí, estequiometria, cálculo estequiométrico. Então, o que é esse cálculo? Dá uma olhadinha na tela. Então, a estequiometria nada mais é do que você determinar quantidade ou do reagente que é consumido ou do produto que é formado durante a reação. É uma coisa que assim não tem como um químico se livrar. Por quê? Nós vamos trabalhar com a matéria, vamos manipular a matéria, reagir, interagir essa matéria. Qualquer cálculo que envolva quantidades dessas substâncias vai ser chamado de cálculo estequiométrico. Então, vamos supor que a sua mãe tem lá a receita de bolo. Ela tem a quantidade de leite e de farinha. Quando ela vai dobrar, ela faz isso rapidamente, essa conta rapidamente, não é? Então ela tem a certeza, ela vai dobrar, ela tem uma pequena dúvida e compara com essa certeza, com esse referencial. Para nós na química, então, nós dissemos que esse referencial vem da equação. Só que para eu ter quantidades, eu preciso ter equação perfeitamente balanceada, como ela está agora na tela. Então eu tenho lá, o nitrogênio reage com o hidrogênio e produz amônia. Com o balanceamento, aparecem esses números que são os coeficientes, não é? Esses coeficientes me dão uma noção da quantidade que eu vou precisar de cada uma dessas substâncias. Se você olhar a próxima tela, você vai ver que esses coeficientes nos dão a proporção em mols. Então, esse coeficiente 1, ele me dá a proporção. 1 mol de nitrogênio irá reagir com 3 mols de hidrogênio e irá produzir 2 mols de amônia. Então você vê, nós já aprendemos na outra aula, na aula anterior, que 1 mol ele equivale a uma certa quantidade. E quando eu tenho mol, dá para relacionar com outras quantidades. Vamos lembrar um pouquinho da aula anterior, então. Olha na tela. Quando você faz o balanceamento e você tem a certeza em mols, é bom que você se lembre que aquele mol é uma quantidade, mas que eu também posso relacionar com um certo número de moléculas, com a massa molar, e que se for um gás com um certo volume, que é o 22,4 litros. Então, ter o mol no balanceamento, indiretamente, é ter moléculas, é ter massa, é ter volume. Vamos relembrar o que a gente já contou agora. Cálculo estequiométrico é esse cálculo de quantidades. Assim como a sua mãe calcula quantidades quando vai dobrar a receita, os químicos também vão calcular quantidades. Então, nós precisamos de uma receita que tenha qualidade e quantidade. Para nós, na química, essa receita é a própria equação balanceada. Então, sempre que você lê um exercício e ele questionar quantidades das substâncias, você vai precisar ter a equação da reação dessas substâncias perfeitamente balanceada e organizar a sua dúvida usando essa própria equação. Então, a nossa certeza, a nossa receita na química está na equação. Vamos fazer um exemplo agora? Então, vamos fazer alguns exercícios, na verdade, para treinar esse cálculo estequiométrico, que é uma coisa importante, não se esqueça. Então vamos pegar o primeiro exercício. Quantos mols de N2 são necessários para produzir 5 mols de NH3? Então olha só, eu estou questionando quantidades, mols de N2 e mols de NH3. Para resolver, então eu preciso primeiro da equação. Então está ali a equação perfeitamente balanceada. E se lembre, vamos pegar a dúvida primeiro. Então o exercício perguntava, quantos mols de N2? Você vai montar o problema embaixo da equação. Você usa a equação para resolver o problema. Então N2, coloquei embaixo X mols. Quantos de N2 para produzir os 5 de NH3? Então embaixo do NH3 estão lá os 5 mols. Agora, essa é a minha dúvida. Eu preciso compará-la com a certeza. Aonde nós químicos vamos buscar essa certeza? No balanceamento da equação. Então agora aparece a certeza. A certeza sempre dada em mols. Então, ali 1 de N2, 1 mol de N2 produz 2 mols de amônia. Então eu tenho a certeza, a dúvida, multiplicamos em cruz e temos lá 2,5 mols de N2. Isso foi um pequeno exemplo leve. Agora nós vamos fazer outros exemplos. Esse primeiro nós relacionamos mols. Vamos misturar agora massa, volume. Então vamos fazer outros exemplos. Mais um exercício para você. Então, quantos gramas de amônia serão produzidas a partir de 12 gramas de H2? Ele tem como dado já nesse exercício as massas molares do hidrogênio e da amônia. Então, olha lá, gramas de amônia deu grama de H2. Então, agora vamos tratar de massa. Vamos para a resolução. Então, a mesma equação, nós estamos trabalhando com a mesma ainda. Então, agora a nossa dúvida era quantos gramas de amônia, então embaixo de amônia X gramas, serão produzidas quando eu consumir 12 gramas de hidrogênio. Então, estão lá as 12 gramas do hidrogênio embaixo do hidrogênio. Você vê que eu não dou nenhuma quantidade, não perguntei nada do N2, ele não participa do cálculo.
Então agora está a minha dúvida em gramas. E a gente diz que tem que procurar comparar a dúvida com a certeza. A certeza está no balanceamento. Só que o balanceamento dá certeza em mols. Então, como é que eu posso expressar mols em gramas? Com a massa molar. Então ali de H2 eu tenho 3 mols. Então eu vou precisar, a massa molar já foi dada, era 2 gramas. 3 mols, 3 vezes 2 gramas. Então nós estamos expressando mol em gramas. No caso da amônia, 2 mols, 2 vezes 17 gramas. Multiplicamos em cruz, e daí você tem a resposta: 34 gramas de amônia. Você acabou de ver um exercício em que as relações trabalhavam com a massa. Então lembra, dúvida, certeza, estava em mols, eu transformei mol em gramas. Então você tem que criar uma metodologia para resolver os exercícios. Ler com atenção, ter a equação perfeitamente balanceada, pegar os dados do problema, encaixar embaixo da equação das substâncias que estão sendo tratadas, comparar aquela dúvida com a certeza. Se a certeza não for em mol, é isso que nós fizemos, transformem o mol na unidade que for necessária. Nós vamos fazer mais 2 exercícios. Então, vamos ao exercício. Leia a tela comigo. Uma das maneiras de impedir que o SO2, você se lembra, óxido de enxofre, que ele seja liberado para a atmosfera, é tratá-lo previamente com óxido de magnésio em presença de ar, como equacionado a seguir. Então, no exercício ele dá já pronto para a gente aí as massas molares do óxido de magnésio, que é o MgO, e do dióxido de enxofre, que é o SO2. Então, tem as massas molares dadas. Vamos para a equação. Então, na equação, você observa o óxido de magnésio reagindo com dióxido de enxofre, presença de ar, formaria então sulfato de magnésio. Então nós estaremos retirando o SO2, impedindo que o SO2 fosse lançado no ar. Agora ele quer saber o seguinte: quantas toneladas de óxido de magnésio são consumidas no tratamento de 9,6 vezes 10 a terceira toneladas de SO2? Então, resumindo, ele dá toneladas de SO2 que serão lançadas possivelmente numa indústria e quer saber quantas toneladas de óxido de magnésio ele vai precisar para reagir com o SO2. A minha dúvida, não é? Quantas toneladas do MgO para reagir com 9,6 dessa terceira toneladas de SO2. Vamos para a resolução, então. Daí eu vou minha certeza. A certeza, você se lembra, que está no balanceamento da equação. Então, ali não tem nenhum número, quer dizer, 1 mol de cada uma das substâncias. Então, 1 mol, para se expressar em massa, lembra que tem a massa molar. Então, 1 mol do MgO, 40 gramas. 1 mol do SO2, 64 gramas. Você fala, nossa, mas está confuso aí, grama, tonelada? Aí a proporção se mantém, eu posso calcular dessa forma que o resultado será o mesmo, a proporção entre as massas vai se manter. Se você transformar, vai dar a mesma coisa. Então, multiplicando em cruz, nós vamos encontrar a resposta, que dá lá, ó, 6 vezes 10 a terceira toneladas de óxido de magnésio, resposta letra D. Agora nós vamos fazer mais um exercício. Essa matéria, como já dissemos, é extremamente importante, tem que se treinar, fazer exercícios. Há uma gama muito grande de possibilidades, então só o treino vai te dar essa segurança para fazer bem a sua prova no vestibular. Então, mais um exercício. Combustível e importante reagente na obtenção da amônia e de compostos orgânicos saturados, o hidrogênio pode ser obtido por essa reação. Então você tem NaH, que é o hidreto de sódio, reage com água, formaria o hidróxido de sódio, que é o NaOH, e o gás hidrogênio, que é o que nós estamos questionando, que é um importante combustível. A pergunta: quantos litros deste gás, nas condições ambiente, podem ser obtidos pela hidrólise de 60 gramas de hidreto de sódio? Então você já tem a equação, ela já está balanceada, e tem os dados do exercício, né? Volume molar, você vê que nós não estamos na CNTP. Então, nessas condições que ele diz ambiente, ele nos dá o volume molar, que é 24,5 litros por mol. E também já temos a massa molar do NaH, do hidreto de sódio, 24 gramas por mol, e as alternativas. Então, vamos lá. Primeira coisa para resolver o exercício. A equação, nós já temos, ela já está balanceada. Você copia a equação. Vamos ler o exercício, pega-se os dados e encaixa embaixo da equação. Então ele queria saber quantos litros do gás seriam produzidos se eu partir de 60 gramas do hidreto. Então lá, X litros, 60 gramas. Agora aquela coisa, a dúvida, vou comparar com a certeza. De novo, aí no balanceamento não aparece nada, eu subentendo 1 mol de cada substância. Então 1 mol do hidreto,
eu tenho que expressá-lo em gramas, porque a minha dúvida está em gramas. Então, 1 mol, a massa molar do hidreto era 24. Do outro lado, a minha dúvida está em litros. Então, eu vou expressar o mol em litros. E 1 mol desse gás nas condições ambientes, 24,5 litros. Multiplicamos em cruz, encontramos a resposta, 61,2 litros de gás hidrogênio. Então você viu vários exercícios, né? Há uma gama muito grande, já falei várias vezes para você treinar essa matéria, ela é extremamente importante. Então o que era cálculo estequiométrico? Ler um exercício, pedir o cálculo de quantidades de substâncias que participam de uma reação, isso é estequiometria. Então ler, ter a equação, encaixar os dados, não é? É assim que tem que se fazer, com essa metodologia que nós vimos aí em vários exercícios. Treinem. Até a próxima aula. Olá. Lembra do nosso velho começo, não é? A química, aquela ciência que estuda a matéria era formada por átomos, e nós vimos que esses átomos na natureza estão combinados através das ligações, buscando maior estabilidade. Então nós aprendemos ligação iônica, covalente. Lembrando da ligação iônica, nós tínhamos lá um metal, um não metal, alguém com vontade de doar elétrons, alguém com vontade de receber. Quando havia essa troca de elétrons, surgiam as cargas, não é? Os íons, partículas com carga. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas cargas. Vamos dar uma olhadinha na tela. Então tá lá, olha, NaCl, o Na tem uma carga positiva mais 1, o Cl negativa menos 1. Então deu, recebeu. Essa carga, a partir de agora, nós podemos chamá-la de número de oxidação, ou carinhosamente de NOx. Então NOx, ou número de oxidação, é essa carga que surge quando os elementos estão combinados. Agora, se você olhar outro exemplo, H2, a ligação é covalente. E nesse exemplo, com átomos iguais, 2 hidrogênios. Então não há a diferença de eletronegatividade entre eles, portanto não temos carga. Então aí a carga seria zero, uma partícula sem carga. A nossa aula agora vai o seguinte, nós vamos aprender a determinar o NOx das espécies químicas. Então você vai fazer um exercício, determine o número de oxidação dos elementos abaixo. Você pode ter 3 tipos de espécies químicas, uma substância simples, uma substância composta ou íons. Então o que nós vamos fazer agora é aprender a determinar a carga, o NOx, dessas 3 coisas, substância simples, composta e íon. Vamos para a tela e observar essas regrinhas. Regrinhas que você, vestibulando, tem que saber de cor. A gente costuma brincar, fala que de cor é de coração. Guarde elas no seu coração e na hora do vestibular elas estarão lá. Então olhe para a tela. Regrinhas para determinar o NOx, o número de oxidação. Toda substância simples vai ter carga zero. Então lembra que era uma substância simples, composta e íons. Então substância simples, zero. Quando você tem uma substância composta, você vai ter várias regrinhas dentro dessa subdivisão aí. Então metais alcalinos, eu coloquei os mais importantes aí, o sódio, o potássio, mas são todos os metais alcalinos. E a prata tem carga sempre mais 1. Os alcalinos terrosos, os mais importantes, magnésio e cálcio, e o zinco, terão carga sempre mais 2. O alumínio tem carga sempre mais 3. Você pode se perguntar, nossa, mas por que é 1, por que é 2, por que é 3? Você se lembra da aula de tabela periódica. Os metais alcalinos têm 1 elétron na última camada, então na família 1A. Os alcalinos terrosos têm 2 elétrons na última camada. O alumínio tem 3 elétrons. Sendo metais, gostam de doar o que tem na última camada. Por isso a carga ser mais 1, mais 2 e mais 3. O hidrogênio, ele normalmente, né, na maioria das vezes, tem essa carga mais 1, quando ele está ligado principalmente a não metais. Pode acontecer, é uma exceção, o hidrogênio está ligado a um metal, daí sua carga seria menos 1. Então, o oxigênio também, na maioria dos compostos, tem uma carga que é menos 2. Calcogênios, principalmente o oxigênio e enxofre, e os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo, quando estiverem na ponta direita de uma molécula, presta atenção um pouquinho, olha, nós estamos falando das regras para determinar o NOx. Então, isso daí é uma regrinha. Então, o calcogênios e halogênios, a regra só vale para esses indivíduos quando estiverem na ponta direita. Então, os calcogênios valem menos 2 e os halogênios valem menos 1, só na ponta direita. Nós acabamos de ver as regrinhas de substâncias compostas. Muitos elementos estão faltando, a gente tem só alguns elementos na regra. Então, uma substância composta, o somatório do NOx total, quer dizer, a soma da carga total tem que dar 0. Então, uma substância composta tem carga total 0. Nós vamos pegar um exemplo do carbonato de sódio para mostrar isso, né? E os exercícios são mais ou menos nesta linha.
Então você tem aí o carbonato de sódio. Pelas regrinhas, nós vimos que o sódio tem carga +1 e que o oxigênio tem carga -2. Eu não sei a carga do carbono, preciso descobrir a carga do carbono. Bom, como eu tenho 2 átomos de sódio nessa estrutura, então eu vou fazer 1 vezes 2, e ali em cima então eu vou escrever a carga total de cada elemento. Então o sódio contribui com +2. -2 vezes 3 átomos de oxigênio, eu tenho uma carga total do oxigênio que é -6. Esse somatório da carga total, nós sabemos que tem que dar 0 por ser uma substância composta. Então imagine que número que eu coloco ali no carbono, né, que quanto que o carbono contribui para que a soma dê 0. Então, +4. Então, como só tem um átomo de carbono, o NOx do carbono nessa estrutura é +4. Então, agora nós vamos ver os íons, né? Primeiro caso, o íon simples. Então, íon é a partícula que tem carga simples, porque tem só um elemento. NOx é a carga do íon, quando eu tenho o íon simples. Então, o NOx é a própria carga. Agora, quando tiver um íon composto. Então, íon, partícula que tem carga, composto, porque tem mais de um elemento. Tem o S e o O. Aí, nesse caso, o somatório das cargas, né, o somatório da carga total, não é 0 como na substância composta. Aí o somatório tem que dar a carga do íon, que nesse exemplo é -2. Então vamos fazer a continha. Como é que eu calcularia o NOx do enxofre, do oxigênio, nesse íon, SO4 e 2-. Então você sabe que o oxigênio, está na regra, ele vale -2. Vezes 4, a carga do oxigênio nessa estrutura é -8. Como é um íon composto, o somatório tem que dar a carga do íon, que é -2. Então, quanto vale o enxofre nessa estrutura? Bom, para que a soma dê -2, o enxofre vale +6. Bom, então vamos fazer uma experiência para demonstrar uma reação de oxirredução. Então você tem aqui dicromato de amônio, essa cor alaranjada é característica do dicromato, e temos aqui uma raspinha de magnésio. Nós vamos colocar fogo no magnésio, a combustão do magnésio vai liberar calor, que vai aquecer o dicromato, e nós vamos ver o fenômeno então que vai gerar aí. Olha lá, cuidado, não façam isso na sua casa sem o auxílio de um adulto, não é? Ou nem façam. Então, o magnésio queima com uma luz muito bonita, muito intensa, não é? Uma experiência bonitinha, a gente fala que parece um vulcãozinho. Então libera gás aqui, ó, você consegue ver umas fuligenzinhas. É muito bonitinha. Olha só, o importante aqui, deixa eu mostrar para você não pensar que eu estou enganando você, não é? Olha aqui o magnésio quando queima, forma óxido de magnésio, que é esse pozinho branco aqui, ó. Então o magnésio não participou da reação aqui, ele só deu o calor necessário para que se decompusesse, para que houvesse a decomposição do dicromato de amônio. Então olha só, nós tínhamos algo que era laranja e ele ficou verde, não é? Então essa mudança de cor é uma característica que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Então olha só, olhem para a tela. Vamos equacionar as reações que aconteceram ali. Nós temos o magnésio, uma primeira reação, ele queima com o oxigênio do ar, formando óxido de magnésio, aquela coisinha branca que sobrou ao final. E a outra reação, que aconteceu com o calor liberado pela primeira, então está lá o dicromato de amônio, ele se decompõe em óxido de cromo, nitrogênio e vapor de água. Então aquele pó verde que sobrou é o óxido de cromo 3. E o gás que foi liberado ali, nitrogênio e vapor de água. Então você conseguiu, olhando para essa reação, equacionando a reação ali no quadro, você conseguiu enxergar os elétrons? Nós não conseguimos, não temos essa visão além do alcance, não é, para enxergar elétrons numa reação. Mas o NOx é a carga, e essa carga está ligada ao número de elétrons de um elemento. Então, com a ajuda do NOx, nós vamos poder observar o que acontece com os elétrons durante essas reações que nós fizemos aqui. Vamos dar uma olhadinha no NOx dos elementos que participaram das reações. Olha lá. Nós temos o magnésio, substância simples, tem carga 0. O oxigênio, também substância simples, também tinha carga 0. Já no que formamos, o óxido de magnésio é uma substância composta. O magnésio alcalino terroso vale +2 e o oxigênio vale -2. Então, se você observa a reação, a substância entra de um jeito e sai do outro. Quer dizer, a carga, houve variação da carga, variação do NOx. Isso implica que o número de elétrons sofreu modificação. Então, o NOx é uma forma de você perceber o que ocorreu com os elétrons.
Então, olha só, olhamos para a reação, vimos a variação do NOx. Isso indica que a reação é de óxido-redução. Então, uma reação em que ocorre transferência de elétrons, em que há variação do NOx, eu vou chamá-la de óxido-redução. Então, o que eu disse, você não consegue enxergar os elétrons para ver se houve ou não transferência de elétrons. Então, você faz o quê? Determina o NOx. Então, para gravar bem, olha para a tela lá. Então, uma reação de óxido-redução é aquela que tem transferência de elétrons, variação do NOx. Agora, nós vamos olhar de novo a reação e vamos especificar o que aconteceu com o magnésio e com o oxigênio. Nós vimos que é uma reação de oxidação, variou o NOx. Então, vamos olhar de novo para a reação. Então, tá lá, magnésio com carga zero, oxigênio zero, 2 mais e 2 menos. Então, vamos ver o que aconteceu exatamente com o magnésio. Então, a próxima tela vai te mostrar lá, o magnésio, que tem carga zero, foi para magnésio 2 mais. Então, o número de oxidação, o NOx, aumentou. Isso caracteriza o quê? Se ele tinha carga zero, prótons era igual a elétrons. Se ele ficou positivo, ele doou, ele perdeu elétrons. Então, durante essa reação, aconteceu uma oxidação. Então, o que é oxidar? É quando o elemento dá elétrons, o seu NOx aumentou. Então, o NOx aumentou, o elemento oxidou. Daí, o que aconteceu com o oxigênio? Vamos ver a próxima tela. Ele era zero, foi para menos 2, então a sua carga, o seu NOx, diminuiu. Isso caracteriza que ele recebeu elétrons. Esse processo em que o elemento recebe elétrons é chamado de redução. Então, oxidação, quando ele oxida, ele doou. Redução, quando ele reduz, ele recebe elétrons. Nós já sabemos o que é uma oxidação, já sabemos o que é uma redução. Vamos olhar a outra reação que tinha acontecido com o dicromato. Então, olha para a tela. Nós temos ali o dicromato, onde o cromo tem carga mais 6. E do outro lado, no produto, nós temos o cromo, o óxido de cromo 3, onde o cromo tem carga 3. Então, uma outra característica das reações de óxido-redução é essa mudança de cor. Então, o cromo 6 é aquela cor laranja bonita que nós vimos ali. Ele foi reduzido, né, sofreu uma redução a cromo 3, que tem a cor verde. Para as reações de óxido-redução, além de ter essa transferência de elétron, uma coisa que é bom que a gente lembre é essa mudança de cor. Agora, nós vamos voltar a falar dessas reações de óxido-redução. Mas um outro aspecto agora. Nós tínhamos lá o magnésio, que é a reação mais simples. O magnésio, o oxigênio, formando óxido de magnésio. A reação acontece porque o magnésio encontra o oxigênio. Quando eles se encontram, o magnésio tinha vontade de dar elétrons e o oxigênio vontade de receber. Então o magnésio foi lá e doou elétrons. Então, na hora que ele está doando, ele provoca no oxigênio a redução. E ao contrário, o oxigênio, a hora que recebe o elétron, provoca no magnésio a oxidação. Meio confuso isso, né? Mas nós vamos organizar isso direitinho. Esse provocar, a gente chama de agente oxidante e agente redutor. Vamos organizar essa bagunça toda na tela. Olha lá. Nós tínhamos lá o magnésio, que vai de 0 para mais 2. Ele, magnésio, oxidou. A hora que ele dá, ele provoca no oxigênio a redução. O oxigênio de 0 para menos 2 recebeu. Ele provocou no magnésio a vontade de dar. Então, quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor? Vamos ver a próxima tela. O agente redutor é a substância que contém o elemento que sofre oxidação. O agente redutor é aquela substância que provoca a redução. Então, olha, a substância sofre oxidação, provoca a redução. Então, no nosso exemplo, o redutor é o magnésio. Quem é o agente oxidante, né? Então, o agente oxidante é a substância que contém o elemento que sofre redução. Quer dizer, é a substância que provoca a oxidação. Então, olha, eu provoco a oxidação, eu sofro redução. Então, no nosso exemplo, o oxidante era o oxigênio. Nós aprendemos hoje a determinar o NOx, aprendemos a identificar uma reação de óxido-redução. Lembre-se que uma reação de óxido-redução é aquela que tem a transferência de elétrons, a variação do NOx. E aprendemos a identificar quem é o agente oxidante e redutor. Espero que tenha ficado claro que sempre o agente oxidante e redutor você procura no primeiro membro, do lado dos reagentes. São as substâncias que se encontram e uma provoca algo na outra. E até a próxima aula. Estudem. Olá! Hoje nós começamos uma nova etapa do nosso curso, não é? A parte de físico-química, uma parte extremamente importante, uma das matérias que mais cai no nosso vestibular. Nós vamos começar essa aula, que o nome da aula é Soluções, observando uma cena cotidiana do seu dia a dia. Então você levanta de manhã, pega lá o seu leite, o seu achocolatado e
Olha para a tela lá. Animado, não é? Prepara o seu leite achocolatado e quando você coloca o chocolate no leite, você percebe que esse chocolate dissolve no leite. Então você acabou de fazer uma dissolução, não é? Então achocolatado no leite, se alimenta, aquela coisa feliz logo de manhã. Ao longo do seu dia, várias vezes você se depara com soluções. O ar que você respira é uma solução, não é? O que vem a ser uma solução? Qualquer mistura homogênea, para nós na química, é uma solução. Lembra que mistura é a reunião sem que haja uma transformação. Homogênea, que tem só uma fase. Então dá uma olhadinha na tela. Se você tem um gás ou um sólido dissolvido em um líquido, esse gás ou sólido são o soluto. E esse líquido vai ser o solvente. Então agora é o seguinte, olha. Sabemos o que é a solução, mistura homogênea, soluto, solvente, sabemos identificar quem é o soluto, quem é o solvente. Agora, outra coisa do seu cotidiano, você adora chocolate, né? Chocolate com leite. Você fala assim, nossa, vou colocar 4 quilos de chocolate nesse copinho de leite. É possível? Claro que não, não é? Então, há um limite para essa solubilidade. Então, num copo de leite, você tem lá um limite de chocolate que pode ser dissolvido. Tem pessoas que têm o hábito de tomar leite quente no inverno e leite frio no verão. Não sei se você faz isso. Com o leite quente, você percebe que o chocolate parece que dissolve melhor, mais rápido, é mais eficiente a coisa. Então, a solubilidade, você percebeu que ela tem um limite e parece que esse limite está ligado à temperatura, que nem o leite quente, leite frio. Nos vestibulares, essas informações são dadas para você, através de um negócio chamado coeficiente de solubilidade. Então, vamos olhar um pouquinho na tela. Então, o coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima do soluto capaz de se dissolver numa quantidade padrão, numa quantidade fixa de solvente, a uma dada temperatura. Então, nós dependemos da temperatura. Nós vamos fazer agora um exemplo, que tipos de soluções eu posso preparar. Então, conhecendo o coeficiente de solubilidade, nós vamos pegar como exemplo o nitrato de potássio, e vamos preparar 3 soluções diferentes com nitrato de potássio. Dá uma olhadinha na tela. O coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio é 20,9 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água a 10 graus Celsius. O que você entende quando você vê essa informação? Se eu tiver 100 gramas de água a 10 graus Celsius, dá para eu dissolver no máximo 20,9 gramas de KNO3. Então agora vamos pegar a próxima tela e vamos preparar soluções. Então nós temos um primeiro potinho com 100 gramas de água, estamos a 10 graus Celsius. Nós vamos acrescentar nesse primeiro potinho 10 gramas do nitrato de potássio. Me preparei a solução, a quantidade que eu coloquei do soluto é inferior àquela limite, que era 20,9. Então você acabou de preparar uma solução que é classificada de insaturada. Então solução insaturada é aquela que a quantidade do soluto é menor que o limite permitido pelo coeficiente de solubilidade. Mais um potinho, aí você tem também 100 gramas de água, estamos a 10 graus Celsius. Agora nesse segundo potinho nós colocamos exatamente 20,9 gramas do KNO3. Então nós colocamos exatamente o limite. Você acabou de preparar uma solução que é classificada como saturada. Então, solução saturada é aquela que está no limite. Um terceiro potinho, 100 gramas de água a 10 graus Celsius. E agora nós colocamos 25 gramas do KNO3. Quer dizer que nós ultrapassamos o limite de solubilidade. Você percebe que se forma um corpo de fundo, não é? Você ultrapassa o limite, não vai se dissolver tudo. Só dissolve 20,9. Então, nós temos uma solução que é saturada com corpo de fundo. Agora os químicos, né, essa solubilidade, ela oscila com a temperatura. Então os químicos falam o seguinte, bom, se a 10 graus dissolve tanto, a 20 vai dissolver quanto? E organizam esses dados, quer dizer, variando a temperatura, como varia a solubilidade, organizam isso numa curva chamada de curva de solubilidade, que nós vamos observar na tela. No nosso exemplo lá do nitrato de potássio, então nós fizemos a experiência a 10 graus. Aí você tem a curva mostrando a solubilidade desse sal em 100 gramas de água em várias temperaturas. Os pontos que formam a curva são justamente as soluções saturadas, são o limite da solubilidade em várias temperaturas. Qualquer ponto que esteja abaixo da curva, nós teremos uma solução insaturada. Bom, se você observar essa curva, ela começa a coisa crescente, a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura. Quer dizer que a temperatura, o calor aí, foi bem-vindo, aumentou a solubilidade. Isso caracteriza uma dissolução endotérmica, uma dissolução que absorve calor. Já num outro exemplo, nós temos aí a curva de solubilidade do hidróxido de cálcio em 100 gramas de água. Olha o que aconteceu.
a solubilidade vai diminuindo com o aumento da temperatura. Então, essa dissolução é uma dissolução exotérmica. Você dissolve o sal, a substância, no caso é uma base, não é? Dissolve a base em água, essa dissolução libera calor. Então, se você aquece, dificulta a solubilidade, vai ficando cada vez menor. Agora vamos imaginar uma outra situação corriqueira. Uma tia sua passando mal, nervosa, você fala assim, ah, dá água com açúcar para ela. Então você vai lá e você poderia, de repente, por exemplo, um copinho de água, colocar uma única colher de açúcar. Ou colocar 3 colheres de açúcar. Você não sabe, será que é uma, será que é 3? Leva os 2 copinhos para ela. Se a sua tia experimentar esses 2 copinhos, que observação ela vai fazer? Meio nervosa ainda e tal, mas ó, esse aqui está mais doce do que o outro. Quando você fala que está mais doce, você faz uma referência à quantidade de açúcar que existia nessa solução. O açúcar é o soluto. Então, quando você fala mais doce, para nós uma linguagem mais técnica, pode ser mais concentrado, não é? Então, a concentração das soluções é o que nós vamos falar agora. Então, quando a gente falou do açúcar, nós fizemos uma referência ao soluto na solução. Expressar a concentração é isso, fazer essa referência do quanto tem do soluto na solução. Então, vamos dar uma olhadinha na tela. Concentração de uma solução é você fazer essa relação. Quanto tem do soluto, quantidade do soluto, quantidade da solução. Agora, o que acontece? Não é? De uma quantidade é uma coisa meio vaga. Você pode ter a quantidade expressa em massa, em volume, em mols, né, em quantidade de matéria. Então nós vamos ver agora vários tipos de concentração, onde eu vou mudar essa quantidade, a maneira de expressar a quantidade do soluto e da solução. Então, vamos ver a primeira concentração, que é justamente o título, que a letrinha, lembra, não vai se confundir com física, onde essa letrinha é trabalho na física. Para nós, na química, isso é título. Então, o título é uma maneira de expressar a concentração. Para se calcular o título, você faz a relação entre a massa do soluto e a massa da solução. Lembra que solução é a união de soluto mais solvente. Então, a massa do soluto, ela sempre vai ser menor que a massa da solução. Quando você fizer essa razão, o título fica compreendido, então, entre 0 e 1. Você não tem um título maior do que 1. Outro detalhe, se você divide massa por massa, grama por grama, você não tem unidade. Ele é um número puro adimensional. Bom, como esse título fica muito pequenininho, é hábito se multiplicar ele por 100 e expressá-lo, então, em porcentagem, que seria o título percentual. Bom, agora nós vamos ver uma outra concentração, não é? Que é a concentração em gramas por litro, bem mais importante, mais usada no nosso dia a dia. Então, olhem para a tela. Então, a concentração em gramas por litro, antigamente nós chamávamos de concentração comum. Hoje em dia tem-se o hábito de chamar a concentração pela unidade dela. Que nem título não tem unidade, tem que ter um nome, então é título. Agora, aí, concentração em grama por litro. Isso facilita ao aluno, que você não tem que ficar memorizando obrigatoriamente uma fórmula. Você sabe que grama é unidade de massa, litro é unidade de volume. E lembra, então, que concentração é soluto por solução. Então, a formulinha, né, para quem gosta de fórmulas, você está lá, ó, massa do soluto pelo volume da solução. Então, se você lembrar grama por litro, você tem a fórmula, massa por volume. A unidade, grama por litro. O que significa? Você pega uma solução e lê no rótulo, temos aqui uma solução que apresenta a concentração 40 gramas por litro de NaOH, hidróxido de sódio, em água. O aluno pensa assim, bom, deve ser 40 gramas em 1 litro de água. Cuidado com isso. Não é 1 litro de água. Lembra que é massa do soluto pelo volume da solução. Como é que se prepara, então, uma solução 40 gramas por litro de NaOH em água? Então, vamos dar uma olhadinha na tela. Então, você primeiro pesa, né, 40 gramas de NaOH, põe num potinho menor e dilui com um pouquinho de água. Depois você leva para um balão volumétrico, que é o que a gente usa na química para preparar soluções. Então, supondo que eu pegue um balão de 1 litro. Então, eu coloquei aquelas 40 gramas já com um pouquinho de água, já diluído. Agora, eu completo o volume até 1 litro. Então, eu tenho uma solução que tem 40 gramas de NaOH em 1 litro de solução. Eu completei com água, não pus 1 litro de água. Espero que isso tenha ficado bem claro. É 1 litro de solução. Agora, nós vamos ver uma outra concentração, extremamente importante para nós vestibulandos aí. Lembra que os químicos expressam a quantidade de matéria em mol? Então, uma das concentrações mais usadas na química é a que relaciona quantidade de matéria, número de mols, por volume.
Dá uma olhadinha no quadro. Então, lá, concentração em quantidade de matéria por litro, ou seria mol por litro. Então, a quantidade de matéria, ou o número de mols do soluto, pelo volume da solução. A unidade é mol por litro. Antigamente você encontrava, você pode encontrar ainda, né? Você não deve usar, mas você pode encontrar também a unidade escrito molar. Então, mol por litro ou molar. Não é mais usual. Interessante você colocar mol por litro. Existe mais uma concentração que tem aparecido nos vestibulares, que é partes por milhão. O nome já traduz, parte por milhão. Olha para a tela. Então eu tenho lá concentração em partes por milhão. O símbolo é ppm, não é? Então é uma parte do soluto em 1 milhão da solução. Agora, nós já vimos um pouquinho de concentrações. Temos a concentração no título, a concentração em grama por litro, quantidade de matéria por litro. Nós vamos fazer um exercício falando de quantidade de matéria por litro, que é o que é mais importante. Então vamos dar uma lidinha no exercício. Sabendo-se que 100 mililitros de leite integral há cerca de 120 miligramas de cálcio. Calcule a concentração do cálcio no leite em mol por litro. O importante quando você lê isso, não é? Você observa que ele está perguntando a concentração do cálcio no leite. Então o cálcio é o soluto e esse leite é a solução. Primeiro detalhe, então, nós temos que calcular o número de mols do cálcio, número de mols do soluto. Ele nos deu a massa desse cálcio, 120 miligramas. Primeiro passo, então, transformar de miligrama para grama, porque nós trabalhamos com grama. Então, 120 miligramas, quantos gramas? 1 grama, 1000 miligramas. Então, os deram 120 gramas de cálcio, é o que eu tenho naquele copinho. Agora eu vou transformar gramas em mol. Então eu tenho lá 0,120 gramas, vou transformar isso em mol, porque eu preciso do número de mols do soluto. Eu sei que o cálcio, cada mol equivale a 40 gramas. Então, multiplicando em cruz, 0,03 mols de cálcio. Agora, então, esse é o número de mols de cálcio que estavam naquele copo de 100 ml. Eu preciso calcular a concentração em mol por litro, em cada 1000 ml. Então, se tem 0,03 mols em 100 ml, em 1000 eu vou encontrar 0,03 mols por litro. Bom, então nós aprendemos hoje tudo sobre concentração, soluções. Façam exercício, é importante treinar, sempre treinar, é fundamental. E até a próxima aula. Olá, amiguinhos. Aqui no nosso velho começo, a química, aquela ciência que estuda a matéria e a transformações dessa matéria. Então nós vamos começar comentando nessa aula uma transformação bem importante, cotidiana, maravilhosa. Se você olhar a animação, você vê a pessoa naquele momento sublime do almoço, não é? Então está lá se alimentando, não é? Adquirindo energia. Na digestão dos alimentos, o nosso corpo, além de outras coisas, adquire energia. Na quebra dessas substâncias todas, você absorve energia que mantém seu corpo aquecido. Hoje o nosso tema é justamente essas trocas de calor que podem acontecer nos fenômenos, a termoquímica. Então é a parte da fisicoquímica que vai se preocupar em explicar essas trocas de calor. Bom, então nós temos, estudando termoquímica, 2 tipos de fenômeno. Fenômenos que vão liberar calor, como a digestão de um alimento, e alguns fenômenos que absorvem calor. Dá uma olhadinha na tela. Os 2 tipos de fenômenos que nós vamos estudar são os fenômenos exotérmicos, que são aqueles que liberam calor, e os fenômenos endotérmicos, que são aqueles que absorvem calor. Agora, um sistema, ele tem substâncias ali dentro, moléculas, ligações. Dentro desse sistema, ele vai guardar um pouquinho de energia. Dá uma olhadinha na tela. Um sistema, ele armazena energia cinética, potencial, química. Esse somatório de energia está lá guardadinho. Durante uma transformação, durante um fenômeno químico, essa energia pode ser liberada ou absorvida. Dá uma olhadinha na tela de novo. O sistema pode liberar energia para o universo, uma reação exotérmica. Ou esse sistema pode absorver energia desse universo, uma reação endotérmica. Agora nós vamos tentar explicar por que uma reação libera calor, por que uma reação absorve calor. Então vamos pegar como exemplo a combustão da madeira. Dá uma olhadinha na animação ali. Então a madeira queimando, aquilo que eu observo eu chamo de sistema. Então eu estou olhando a fogueira, aquilo é o meu sistema. O universo é tudo que está ao redor desse sistema. Então você percebe, estando próximo a uma fogueira, que o calor migra do sistema para o universo, uma reação exotérmica.
Como que uma reação libera calor? Então você tem um estado inicial e um estado final. Substâncias diferentes no início, diferentes no final. Essas substâncias sendo diferentes, são sistemas diferentes com energias diferentes. Então nós vemos aí a quantidade, como se fosse o pacote de energia dos reagentes. Então no início eu tenho uma quantidade de energia maior que a do final, se você observar os bloquinhos ali. Então a transformação do reagente para o produto, a energia vai diminuir. Os meus reagentes têm mais energia do que os meus produtos. Essa sobra de energia, não é, vai ser liberada na reação. Então uma reação ela é exotérmica, ela libera calor quando o reagente tem mais energia que o produto. Um outro exemplo, né, uma coisa também banal no seu dia a dia, estendemos a roupa no varal. Essa roupa seca melhor num dia quente. Por quê? Dá uma observada na tela. Então está lá a roupa molhada, quer dizer, temos água líquida. Para essa roupa secar, essa água líquida tem que passar para o estado gasoso. Para que isso aconteça, eu preciso de calor. Então o calor migra do universo para o sistema. Então caracterizando uma reação que absorve calor. Por que essa reação absorve calor? Por que é necessário calor? Vamos dar uma olhadinha naqueles bloquinhos. Observe lá. Então, o início, eu tenho lá água líquida no nosso exemplo. Essa água líquida tem uma energia menor que a água gasosa, que é o produto final. Então está faltando energia. Então essa energia precisa ser absorvida, caracterizando então uma reação endotérmica. Bom, então nós observamos quando uma reação é exo, quando uma reação é endo. Então essa diferença de energia que existe entre o início e o final é que faz uma reação liberar ou absorver calor. Agora, essa energia que tem dentro de um sistema, ela vai ter um nome. Então as substâncias têm esse pacotinho de energia. Nós vamos chamar isso de entalpia. Então dá uma olhadinha na tela. Entalpia, representado pela letra H, fácil para você lembrar, não é? Então entalpia, letra H, é o conteúdo energético das substâncias. Tem uma informação muito importante aí. Se a pressão e a temperatura no estado inicial e final desse fenômeno, dessa reação, forem as mesmas, o calor dessa reação ele vai ser medido pela variação de entalpia, pelo ΔH. E é o que vai acontecer no nosso vestibular. Então, o ΔH vai ser uma forma de expressar a variação de entalpia, vai ser uma forma de expressar o calor da reação. Então, entalpia é o conteúdo energético das substâncias. Essa variação de entalpia vai nos dar o calor da reação. Bom, então agora nós vamos ver assim, uma linguagem mais química, reações termoquímicas. A gente falou meio genérico, libera, absorve, tem muito, tem pouco. Como é que isso se traduz na química? Então uma reação exotérmica. Então nós temos aí a reação exotérmica, aquela reação que libera calor. Então nós temos aí o carbono, o oxigênio formando CO2. Isso que está escrito na tela é uma equação termoquímica. Numa equação termoquímica é bem importante o estado físico das substâncias, uma vez que se muda de estado físico, muda a energia da substância. Nesse caso, então, carbono e oxigênio são os nossos reagentes, tem uma certa entalpia. O CO2 é o produto, tem a sua entalpia, a entalpia do produto. Se você observar, nós temos ali mais 94 quilocalorias. Esta energia, este calor, né, expresso aí em quilocalorias, ele é liberado, ele é um produto dessa reação. Então, por que ele foi liberado? Porque a energia do reagente é maior que a energia do produto, como nós já havíamos visto antes. A gente pode melhorar isso, né, colocar um gráfico. Vamos ver a próxima tela. Então lá está a entalpia pelo desenrolar, pelo caminho da reação. Então você observa que o reagente está no patamar acima do produto. O reagente tem uma energia maior que a do produto. A diferença entre o reagente e o produto é o que nós chamamos de ΔH, a variação de entalpia, que para nós vai dar o calor dessa reação. Então ΔH, essa variação, é sempre o final menos o inicial. Para nós, numa reação, é o produto menos o reagente. Nesse caso, quando eu caminho do reagente para o produto, a energia é liberada, eu perco, as substâncias perdem energia. Então o ΔH fica negativo. Dá uma olhadinha, ó, ΔH negativo, quer dizer, entalpia é a energia da substância. Então as substâncias estão perdendo energia, quem está ao redor, o universo está ganhando, ó, o calor é liberado na reação. Se você observar a próxima tela, a gente vai poder representar a equação termoquímica também indicando o ΔH. Na primeira representação nós tínhamos lá mais 94 quilocalorias, o calor liberado. Agora temos a mesma reação, só que o ΔH ficou negativo. Acho que não sei se você entendeu, vamos especificar isso melhor. Eu passo um cheque para alguém, no meu extrato bancário aparece um saldo negativo, menos R$10, por exemplo. A pessoa que depositou a conta, aparece lá positivo, mais R$10. O valor não é maior nem menor, é o mesmo valor. Então o ΔH, ele retrata o que acontece com a substância.
Então as substâncias perderam energia. Então o ΔH é negativo. O universo ganhou, por isso que o calor era positivo. Então o ΔH retrata o que acontece com as substâncias durante a transformação. Se ele é negativo, as substâncias perdem energia, a reação liberou energia, uma reação exotérmica. Então agora nós vamos para as reações endotérmicas. Então você vê ali, ó, o carbono grafite. Bom, lembrando que a reação endotérmica é aquela que absorve calor, não é? Então nós temos o carbono grafite, o enxofre rômbico. Para que essa reação ocorra, eu preciso, o calor é necessário. Se você vê que ele aí está como reagente, para que se forme o produto sulfeto de carbono. Normalmente os químicos têm o hábito de expressar o calor ao final da reação. Então nós passamos ele lá para o lado do produto, por isso que ele ficou com um sinal negativo. Então durante essa reação, não é, você tem a entalpia dos reagentes, ela é menor que a entalpia do produto, por isso que eu preciso de energia. Então lembra, endotérmica, a energia do reagente é menor que a do produto. Então você pode observar no gráfico entalpia pelo caminho da reação. Então nós temos o reagente com uma energia menor que a do produto. Então ao longo da reação, o reagente absorve energia, o calor é absorvido. Então o ΔH, que é essa diferença, essa variação de entalpia, continua sendo produto menos reagente. Nesse caso, como a energia é absorvida, o ΔH fica positivo, quer dizer, as substâncias estão ganhando energia. Vamos lá formalizar a reação. Então olha lá. A primeira nós vimos então que nós temos o calor ficou negativo no final da reação. Agora voltamos para a mesma reação e nós podemos então expressar o ΔH dessa reação. Então o ΔH positivo. Então lembra que o calor estava negativo, indicando que o calor tinha sido absorvido. O que significa um ΔH positivo? Que as substâncias absorvem energia. Posso calcular esse calor de uma reação experimentalmente num laboratório, num aparelhinho chamado calorímetro. Mas muitas reações ficam complicadas de se realizar dentro desse calorímetro. Então os químicos desenvolveram métodos teóricos para se calcular o calor de uma reação, o ΔH dessa reação. Nós vamos aprender um desses métodos, que é através da lei de Hess. Então vamos observar o quadro e entender primeiro o que é essa lei de Hess e o que ela me possibilita. Dá uma olhadinha lá. Então eu tenho um estado inicial e um estado final. O meu objetivo é sair do início, né, de A, e chegar em B. Eu posso usar dois caminhos. Então você tem um caminho laranja e tem um caminho verde ali, não é? Então nesse caminho laranja tem uma energia Q1 envolvida. No caminho verde eu tenho uma energia Q2 e Q3. Então o que acontece? Por exemplo, uma viagem que você faça, não é? Eu posso ir direto de Santos para Campos do Jordão, não é? Ou eu posso ir de Santos, parar em São José, depois chegar lá em Campos do Jordão. Então eu tenho caminhos diferentes para seguir. Mas a variação de altitude, por exemplo, nessa minha viagem não vai ser a mesma? Saio de Santos e chego em Campos do Jordão. Para nós, na química, o Hess percebeu isso. A variação de energia térmica de um fenômeno não interessa o estado intermediário, só me interessa o estado final e o estado inicial. Então, a energia envolvida, indo por esse caminho direto ou fazendo uma paradinha, é a mesma. Então, a lei de Hess me garante que Q1 é igual a Q2 mais Q3. Então a lei de Hess nos possibilita esse calor que nós colocamos ali, por trás do calor existe uma reação, um fenômeno acontecendo. Então o Hess nos garante que eu posso somar equações químicas como se fossem equações matemáticas. Então somando equações, somando calores dessas equações, eu posso achar o calor de uma outra equação. Nós vamos pegar um exemplo para ver como é que isso acontece, não é? Preste atenção. 2 de grafita mais oxigênio dando 2 de CO. Então, como você observa, nós temos uma primeira equação, onde o calor ΔH ele é desconhecido. Então, o nosso objetivo é calcular esse ΔH. Essa equação, 2 de grafite mais O2 dando 2 de CO, ela é uma equação complicada de se fazer num calorímetro. Por isso, nós vamos usar a lei de Hess, que é uma maneira teórica de se calcular o ΔH. Então, são dadas a equação 1 e a equação 2, onde aparecem substâncias que são comuns às equações. Então, na primeira equação, na nossa equação procurada, né, nós temos grafite, na equação 1 também aparece grafite. Oxigênio, nós temos nas 3 equações. E o CO, que eu quero como produto na nossa primeira equação, na equação procurada, ele é dado, ele aparece na equação número 2. Então, qual é o nosso objetivo? Somar a equação 1 e 2 e chegar na equação procurada. Então, a primeira substância que aparece na minha equação procurada é o carbono grafite. Na equação 1, nós temos o carbono grafite. Só que eu preciso de 2 mols e na equação dada, que é a número 1, só tem 1 mol. Então vamos ver a próxima tela? Bom, então nós temos lá o carbono grafite, que era um reagente,
nós precisamos de 2 mols, então vamos multiplicar a equação 1 por 2. Então, quando eu multiplico a equação 1 por 2, multiplico toda a equação, inclusive o ΔH, como você observa na tela. Então, toda a equação multiplicada por 2, inclusive o calor. Agora, outra substância que eu precisava naquela equação procurada era o monóxido de carbono, o CO. Só que o CO na equação procurada ele é produto. E na equação 2 ele aparece, só que aparece como reagente. Então o artifício que a gente usa é inverter a equação, como se fosse matemática, inverte a equação. O que é produto você escreve como reagente, o que é reagente você escreve como produto. Só que acontece o seguinte, se você inverte a equação, ela deixou de ser exotérmica e passa a ser endotérmica. Então o ΔH fica positivo, como você observa ali. Tudo que você fizer na equação vai ser refletido no ΔH. Agora nós vamos, usando a lei de Hess, somar essas duas equações, não é? E ver se a gente conseguiu obter aquela equação procurada. Na hora que eu somo essas duas equações, eu posso cancelar as mesmas substâncias que estão em lados opostos. Então você vai poder cortar aí 2 de CO2 com 2 de CO2. Vamos poder cortar o oxigênio que está à direita com o oxigênio da esquerda, sobrando então lá um oxigênio. Somo tudo, então sobrou nessa somatória 2 de grafite, 1 de oxigênio e 2 do CO. Então chegamos na equação procurada. Agora é só somar os calores. Então você pode ver a próxima tela, não cabia tudo numa tela só. Então está ali na próxima tela, multiplicado por 2 o ΔH da primeira, invertemos o segunda, somei, encontrei o ΔH da equação procurada. Então usando a lei de Hess, soma-se equações, chega na equação procurada e tem sua resposta. Bom, é bom você treinar mais alguns exercícios da lei de Hess, não é? Esse somatório de equações costuma cair nos vestibulares. Então hoje o nosso tema foi termoquímica. Então nós aprendemos por que uma reação libera, absorve calor e como calcular o ΔH dessas reações com a lei de Hess. Então até a próxima aula. Bom estudo. Olá, amiguinhos. Hoje a nossa aula é sobre cinética química, uma matéria bastante interessante. Cinética, rapidez dos fenômenos que acontecem na química. Você pode pensar que isso não tem nada a ver com o seu dia a dia, mas pelo contrário, você, no seu dia a dia, manipula a rapidez das reações. Se você observar agora essas duas cenas do cotidiano, você vai perceber como você manipula essa rapidez. Então, olhando lá, você chegou à noite em casa, pega um bolo da geladeira, né, animado, aquela fome, tem lá sucos e etc. Por que você guarda os alimentos na geladeira? Com o objetivo de conservá-los, não é? Que a sua decomposição se retarde. Outra cena, você pegou umas batatinhas e tal, e vai cozinhar as batatas. Aí você cozinhar mais rápido, para que se cozinhe mais rápido, coloque elas na panela de pressão. Então, olha, cozinhar mais rápido, o alimento não se decompor. Então você está manipulando a rapidez das reações. Bom, então nós vamos tentar explicar ao longo dessa aula por que na panela de pressão a batata cozinha mais rápido, por que na geladeira, eu sei que acontece, eu ponho na geladeira, ele não estraga tão rápido, mas por quê? Esse é o objetivo da aula, entender os porquês da rapidez de uma reação. Bom, vamos olhar para uma reação química então. Tá lá, H2 mais I2 formando 2 de HI. É uma reação que eu conheço, né? Eu sei que ela acontece. Lembre que o primeiro membro são os reagentes, o segundo membro são os produtos. Como que esses reagentes se transformam nesse produto? Olha só, para você vai numa festa, por exemplo, você olha, tem várias pessoas, você não se apaixona por todo mundo, não é? Então, de repente, alguém desperta um certo interesse, uma certa afinidade. As substâncias químicas também. Elas têm que ter uma certa afinidade para que ocorra a reação. Bom, tendo essa afinidade, você ficou afim de alguém, você não vai lá e conversa, estabelece um contato. As moléculas também. Então, elas estando afim, tendo um contato, há um primeiro passo para a reação acontecer. Então, a reação química, para ocorrer, eu preciso de moléculas que tenham afinidade e sejam postas em contato. Uma coisa sem a outra, a reação não acontece. Bom, estando afim, estando em contato, como que eu saio daquele reagente e vou para aquele produto? Vamos olhar a animação. Então, na animação, você vê a molécula de H2 interagindo com a molécula de 2. Como que é essa interação? Há um choque entre essas moléculas. Então, o H2 vem, colide com o I2, quebram-se as ligações antigas e formam-se as ligações novas, formando, então, o produto 2 de HI. Então, você acabou de ver a reação acontecendo ali, não é? Estava o H2, o I2, e essas moléculas colidem. Então, as moléculas que tinham afinidade foram postas em contato,
E para que haja reação, elas têm que se chocar. Agora, não é qualquer esbarrão que faz com que as ligações antigas se rompam e que se formem as novas. Eu preciso de um choque chamado de choque efetivo. Um choque que faça a coisa acontecer. Então nós vamos olhar de novo para a tela e congelar um pouquinho a imagem no momento intermediário da reação. Então eu estou entre o reagente e o produto. Olha o que aconteceu no momento, no instante do choque. Então se você olhar ali, naquele segundo em que há o choque, as moléculas se encaixam perfeitamente. Então está lá o H, dois Hs, os dois Is. Esse instante do choque efetivo, o choque que gera a reação, essa estrutura que você vê na tela é chamada de complexo ativado. Então nem é o reagente e nem é o produto ainda. Eu estou em algo intermediário. Então as moléculas vinham, tinham afinidade, foram postas em contato, colidem. No instante da colisão se forma isso que está na sua tela, que é o complexo ativado. Bom, então vamos dar uma recapitulada e organizar tudo isso. Então nós temos moléculas com afinidade, foram postas em contato. Na hora do contato elas começam então a colidir, a se chocar. Para que a reação ocorra eu preciso de um choque chamado de choque efetivo, que é um choque bem orientado, com bastante energia. Energia porque eu preciso quebrar as ligações velhas e formar as ligações novas. Bem orientado porque as moléculas se encaixem bem ali. Então olha lá, vem, colide, forma aquela estrutura que nós vimos na tela, que é o complexo ativado. Então os reagentes passam pelo complexo ativado e vão gerar o produto. Então esse é o mecanismo de uma reação. Agora eu estou comentando o seguinte, para que forme-se o complexo ativado, eu preciso ter uma certa energia. Você vai ver uma cena do seu cotidiano, às vezes umas reações, as moléculas estão afim, elas estão em contato, só que não conseguem reagir. Por quê? Falta essa energia. Então vamos observar agora aqui a nossa animação. Então você observa ali, temos uma churrasqueira, pedacinhos de carvão, vamos fazer um churrasco. O carvão é um material inflamável, não é? Então eu preciso que haja combustão desse carvão para eu assar minha carne. O que acontece? O carvão está aí, ele está exposto, está em contato com o oxigênio do ar. Então são moléculas, são estruturas que têm afinidade, estão em contato. E por que não estão reagindo? Bom, para que haja reação, você derrama um pouquinho de álcool, tem gente que põe pão molhado no álcool e daí coloca o fogo. Então essa energia que vem da combustão do álcool excita as moléculas de carvão e faz com que ele comece a reagir. Essa energia que veio da combustão do álcool para excitar o carvão é chamada de energia de ativação. Então olha só, moléculas com afinidade estão em contato. Para que elas comecem a reagir, elas precisam colidir. Precisam de energia para que haja aquela colisão efetiva, para que se forme o complexo ativado e se gere o produto. Agora, se não tem essa energia, que vem dessa, no caso aí do carvão, vem da queima do álcool, a reação não vai acontecer. Então essa energia externa mínima necessária para formar o complexo ativado é chamada de energia de ativação. Bom, então nós vamos tentar organizar isso num gráfico, não é? Então nós vamos ter, olha, reagentes, excitamos esses reagentes com essa energia de ativação e vamos formar o produto. Vamos dar uma olhadinha no gráfico. Então você observa o gráfico, nós temos aí a energia, né, das substâncias e o desenrolar da reação. Nesse exemplo nós temos uma reação endotérmica, o reagente com uma energia menor que a do produto. Mas no nosso caso agora nós estamos falando de cinética, de rapidez. Então o que nos interessa nesse gráfico é essa barreira aí que você vê em vermelho. Então nós temos o reagente, precisamos ir excitando este reagente até chegarmos ao clímax, ali onde está o complexo ativado. Se você conseguir formar o complexo ativado, a reação ocorre. Então a energia para se formar o complexo ativado é a energia de ativação. Então ela determina, é um dos fatores que vai determinar a rapidez de uma reação. Se essa barreira que eu tenho que transpor for muito grande, não é? A reação vai ser mais lenta. Se a barreira for menor, a reação vai ser mais rápida. Você viu o seguinte, não é? Reagentes, energia de ativação, colidem, formam o seu complexo ativado, chegamos ao produto. Então tem dois itens importantes que influem na velocidade. Acabamos de falar da energia de ativação dessa barreira, ela é um dos fatores que determina a velocidade da reação. E o outro é esse número de choques, o número de colisões. Então para eu ter uma reação rápida, eu devo fazer o quê? Bastante colisões e ter uma baixa energia de ativação. Agora nós vamos fazer alguns experimentos para mostrar quais são os fatores que podem influenciar essa energia de ativação ou esse número de choques. Então vamos para as experiências. Bom, então nessa primeira experiência nós vamos ver a influência da temperatura na rapidez da reação. Então nós temos aqui água quente
e aqui temos água fria. Vamos colocar um comprimido efervescente e ver qual é que é a rapidez da reação nessas duas situações, quente e frio. Então, olha lá, comprimidinho, você percebe que aqui com a água quente as bolhas são mais intensas do que com a água fria. Então, como você percebe, não é? Com a água quente, a efervescência foi muito mais intensa, mais rápida. O comprimido já se dissolveu, enquanto que na água fria tem um restinho de comprimido ainda lá, entrando lá em contato. Então, o que acontece? Lembra que nós falamos que para a reação acontecer, nós precisamos ter colisões entre as moléculas? Quando você aumenta a temperatura, aumenta a energia cinética dessas moléculas. Moléculas mais agitadas, mais animadas, colidem com mais intensidade. Então, quanto maior a temperatura de um sistema, maior essa agitação das moléculas, isso propicia mais choques, mais colisões, mais rápida é a reação. Nós vamos fazer mais uma experiência e mostrar algum outro fator que influencia a velocidade da reação. Então agora nós vamos ver a influência da concentração na rapidez de uma reação. Então nós vamos trabalhar com ácido clorídrico mais concentrado e mais diluído. Então aqui nesse potinho ele está mais concentrado e aqui ele está mais diluído. Então nós vamos ver a influência da concentração na rapidez. Vou pegar uma raspa de magnésio, não é? Uma raspinha de metal magnésio e vou colocar no ácido. Então aqui mais concentrado, aqui mais diluído. Então lá vai. Você percebe a quantidade, a intensidade de bolhas, né? Aqui no ácido concentrado, olha só, a reação já acabou. Já dissolvemos todo o magnésio, já foi totalmente consumido aqui, enquanto que ele aqui, mais diluído, ainda está sendo consumido. Bom, então o que acontece? Nós falamos que para que uma reação seja rápida, tem que haver a colisão. Quando eu tenho maior concentração dos reagentes, eu tenho mais moléculas disponíveis para que haja o choque entre elas. Então, quanto maior a concentração dos reagentes, maior o número de moléculas para que haja colisão. Mais rápida é a reação. Então, maior a temperatura, mais rápida a reação. Maior a concentração, mais rápida a reação. Vamos ver mais uma experiência mostrando um outro fator que pode influenciar a rapidez de uma reação. Então agora nós vamos ver a influência do catalisador na rapidez da reação. Então o catalisador é uma substância que atua como se fosse um cupido, apresenta, encurta o caminho entre os reagentes, fazendo a reação ficar mais rápida. Nós vamos usar como catalisador uma enzima presente na batata, não é? Então nós vamos usar a batata e ela vai acelerar a decomposição da água oxigenada. Então nós temos aqui nos potinhos água oxigenada e aqui nós temos a batata, não é? Então o que acontece? A água oxigenada naturalmente se decompõe em água mais oxigênio. Ela está exposta aqui à luz, ela está se decompondo. Só que eu vou acelerar esse processo colocando a enzima, colocando a batata em contato com essa substância. Então vamos lá. Pegar um pedacinho de batata, não é? Então observe as bolinhas que vão se formar, assim como você corta o seu dedo, não é? Então começam a surgir, tá vendo, bolhas na superfície da batata. Essas bolinhas são justamente o quê? A decomposição da água oxigenada, formando água e oxigênio. Acelerada essa decomposição, por quê? Se você olhar o outro potinho, tem água oxigenada sem contato com a enzima. E você não percebe bolha saindo, apesar de estar acontecendo a reação. Só que extremamente lenta. Né? E com a presença da batata, da enzima que está na batata, essa reação já se torna até visível. Eu consigo ver as bolinhas de oxigênio, assim quando você corta seu dedo e põe água oxigenada. Então agora nós vamos ver a ação do catalisador num gráfico para assim, explicitar melhor o que ele fez, qual é a ação dele durante a reação. Então dá uma olhadinha no gráfico. Então nós tínhamos um caminho energético, né? Tinha lá os reagentes, chegaríamos ao produto. Então temos a energia de ativação sem o catalisador, tínhamos o tamanho de barreira a transpor. Quando se coloca o catalisador, a reação ficou mais rápida justamente porque o catalisador age nessa barreira energética. Ele encurta o caminho, encurta o acesso entre os reagentes. Então, o caminho ficando mais curtinho, menor a barreira, mais rápida é a reação. Então, o catalisador age na energia de ativação. Agora nós vamos ver mais uma experiência, mostrando mais um fator que pode afetar a velocidade da reação. Então agora nós vamos ver mais uma experiência mostrando a influência da superfície da área de contato na rapidez da reação. Então lembra que as moléculas para colidir precisam se chocar. Quanto maior a probabilidade de choque, mais rápida deve ser a reação. Então nós vamos ver agora aqui uma reação com permanganato de potássio. Ele está bem triturado aqui, então uma área grande de contato. E nós temos aqui o permanganato de potássio com grãos maiores, com uma área de contato menor. Nós vamos acrescentar glicerina e observar a rapidez da reação. Fiquem atentos. Então,
umas 3 gotinhas ali. Opa. Então você percebe como a intensidade da reação, né, é muito maior, muito mais bonito, inclusive, de você observar com o permanganato em grãos bem pequenininhos. A outra reação acontece, mas muito lentamente. Não é? Então a superfície de contato sendo maior, a reação é muito mais rápida. Então você percebeu que quanto maior a área de contato, maior a probabilidade de choque entre as moléculas, maior a rapidez da reação. Então, se você está trabalhando num laboratório com sólidos, se você triturar esses sólidos, ou você em casa cozinhando batata, se você corta ela em pedaços, ela não cozinha mais rápido. Carne moída não estraga mais rápido. Tudo isso por causa de quê? Dessa superfície, dessa área de contato. Então, maior a área, maior a rapidez da reação. Nós vamos ver agora, então, lá no quadro, quais são, então, os fatores que podem influenciar a rapidez da reação. Então, observem. Então, nós já fizemos experiências agora da superfície de contato. Então, quanto maior a superfície, maior a rapidez. Quanto maior a temperatura, maior a rapidez. Maior a concentração dos reagentes, maior a rapidez. Adiciona um catalisador, a reação fica mais rápida. E ficou faltando pressão, que é complicado trabalhar com gases aqui. Então, a pressão também pode influenciar a rapidez, mas só que para reações com gases. Quanto maior a pressão, maior a colisão entre esses gases, mais rápida será a reação. Então, eu espero que você tenha compreendido por que acontece a reação e quais são os fatores que influem na rapidez da reação. Então, aquela nossa cena inicial, não é? A geladeira, colocando alimentos na geladeira. Você abaixa a temperatura, a reação fica mais lenta. Agora, na panela de pressão. Dentro da panela de pressão, o ponto de ebulição da água aumenta. A água fica mais quente, a batata cozinha mais rápido. Então, aprendemos um pouquinho sobre rapidez da reação e até a próxima aula. Olá, amiguinhos. Hoje a nossa aula é sobre equilíbrio químico, não é? Outro tema bastante importante para nós vestibulando, uma matéria bastante abordada nesses vestibulares. Então, olha só. O equilíbrio na química é um equilíbrio dinâmico. Então, reações que acontecem no sentido direto e inverso ao mesmo tempo. A gente demora um pouco para aceitar essas coisas, mas a gente vai entender melhor durante a aula. Então, para se ter esse equilíbrio, eu preciso de uma reação reversível. Então, primeira coisa, pensou em equilíbrio, preciso de um fenômeno reversível. Vamos entender o que é um fenômeno reversível olhando para a tela. Então, uma reação reversível ela é representada da maneira que está aí. Eu tenho o reagente se convertendo em produto e, ao mesmo tempo, simultaneamente, parte desse produto volta a formar o reagente. Então, uma reação reversível é aquela que acontece nos dois sentidos simultaneamente. Sentido direto, que a gente pode chamar de sentido 1, ou o sentido inverso, que a gente pode chamar de sentido 2. Então, você percebe que, para ter um equilíbrio dinâmico, que é o que nós temos na química, sempre eu vou precisar desse fenômeno reversível. Nós vamos olhar uma animação e ver como acontece, então, essa reação reversível. Nós vamos trabalhar com gases e para que se atinja, em algum momento, o equilíbrio, essa reação reversível vai acontecer num sistema fechado. Então, nós temos a reação NO mais CO2. Então, a princípio, nesse potinho, nós só temos os reagentes, NO e CO2. As moléculas vão começar a colidir e, ao longo do tempo, a formar as primeiras moléculas de NO2 e de CO. Só que à medida que elas são formadas, elas começam então a ser consumidas. Então eu tenho a reação direta e inversa ocorrendo ao mesmo tempo. Portanto, no sistema que tem uma reação reversível dentro dele, coexistem reagentes e produtos. Então nós temos aí no sistema, se você observar, ao final desse trâmite todo, temos NO, CO2, NO2 e CO. Agora nós vamos olhar um gráfico, não é, que vai assim, mostrar o andamento dessa reação que aconteceu ali dentro, focando a velocidade das reações. Então, observem o gráfico. Então, nós tínhamos lá, no começo, NO e CO2. No sentido 1, então está lá V1, seria a velocidade da reação direta. Então, essa reação começa rápida, por quê? Nós temos uma alta concentração de NO e de CO2. Ao longo do tempo, você vai consumindo esses reagentes, então a velocidade vai diminuindo. Já ao contrário, olha o V2, a velocidade no sentido inverso. No tempo zero de reação, nós partimos só de reagentes. Não existia NO2 nem CO. Então a velocidade V2, no instante zero, ela era zero. Não existiam essas substâncias. À medida que elas começam a ser formadas,
elas começam a colidir e a reação no sentido 2 começa a acontecer. Então a velocidade no sentido V2 começa a aumentar, até um instante t em que essas velocidades se igualam. Nesse instante, atingimos o famoso estado de equilíbrio. Então nós temos uma reação reversível que atinge o equilíbrio quando as velocidades direta e inversa se igualam. Nós vamos observar agora as características desse estado de equilíbrio. Características importantes para nós, hein? Então, atingiu o equilíbrio, uma reação reversível no sistema fechado, igualou a velocidade, estamos no estado de equilíbrio. Estar nesse estado de equilíbrio implica em quê? A energia armazenada pelas moléculas é a menor possível. Então elas estão zen ali, não é? Algumas indo e voltando com a mesma velocidade, aquela coisa harmônica. Para quem olha de fora, né, os aspectos macroscópicos, tem a impressão que a reação parou de acontecer. Então parece que o aspecto macroscópico é constante. Mas a gente sabe que lá no íntimo a reação não para de acontecer. Para nós, na química, os equilíbrios são dinâmicos. A reação continua a acontecer, só que com a mesma velocidade. E outra coisa bem importante, né, outra característica importante do equilíbrio é que a concentração das substâncias, após atingido o equilíbrio, ela vai permanecer constante. Então, olha só, tem 3 coisas fundamentais que você deve lembrar para a palavrinha equilíbrio. Pensou em equilíbrio na química? Preciso de uma reação reversível. Vai e volta ao mesmo tempo. Depois dessa reação reversível, acontecendo lá em determinadas condições, atinge o equilíbrio quando as velocidades se igualam. Depois que atingiu as velocidades iguais, a concentração ali dentro permanece constante. Constante não significa igual. Então nós vamos colocar um gráfico agora de concentração pelo caminho da reação. Então o primeiro gráfico que você viu era gráfico de velocidade. Obrigatoriamente as velocidades têm que se igualar. Agora a concentração, no momento do equilíbrio, ela permanece constante. Então eu tenho 3 situações possíveis. Dê uma olhadinha. Então a concentração do reagente sempre começa no alto, é lógico, eu parto desses reagentes, e ao longo do tempo eu vou consumindo o reagente, vou gastando. Então a quantidade de reagente, a concentração vai diminuindo. A do produto, eu parto de nada, não tenho nada do produto no início, a quantidade de produto vai aumentando. Então no primeiro gráfico você observa que, após esse tempo t, eu atingi o equilíbrio e a concentração do reagente do produto, olha, a partir do instante t fica constante, não sofre variação. Só que nesse primeiro gráfico eu tenho o quê? Quantidade de produto maior que a de reagente. Então eu tenho uma primeira situação, mais produto do que reagente. Numa segunda situação, o reagente vai diminuindo, o produto vai aumentando, só que quando eu atinjo o equilíbrio, eu posso ter mais do reagente do que do produto. E uma terceira situação, que a concentração do reagente diminui, a do produto aumenta, e atingido o equilíbrio, essa concentração, olha, permanecer iguais. Para se ter um equilíbrio, eu preciso daquela reação reversível, ocorrendo com velocidade igual, e entrando no estado de equilíbrio, a concentração vai permanecer constante, concentração constante. E vimos as 3 situações possíveis. Agora, isso foi um aspecto qualitativo, nós comentamos como que se estabelece o equilíbrio, como ele é. Agora vamos pensar nos aspectos quantitativos que envolvem esse equilíbrio. Então existe uma constante, chamada constante, várias, mas nós vamos ver 2 constantes de equilíbrio. Constantes que você calcula que indicam alguma coisa para a gente. Aspectos quantitativos. Então, nós vamos definir a primeira constante de equilíbrio, que é chamada de Kc. Observem um pouquinho no quadro. Então, nós temos uma reação genérica, A mais B, formando C mais D. Todas substâncias gasosas, não é? Um sistema reversível, uma reação reversível. A expressão do Kc. O que é esse Kc, não é? K é a constante, esse C é porque essa constante é em termos de concentração. Então, para nós na química, esse colchetes que aparece aí não é enfeite, ele indica a concentração em mol por litro das substâncias. Então, Kc é a constante de equilíbrio em termos de concentração. Então, se você observar, ficamos aí com CD sobre AB. Quer dizer que na expressão do Kc, nós temos em cima a concentração dos produtos e embaixo a concentração dos reagentes. Então, genericamente, o Kc é expresso pela concentração do produto sobre a do reagente. Então, você vê, ó, concentração de C elevado a Czinho, esse Czinho é o coeficiente da equação. Então, você tem a equação balanceada, quer montar a expressão do Kc, da constante de equilíbrio, concentração do produto sobre a dos reagentes, não esqueça de elevar a esse expoente aí. Vamos perceber agora, assim, detalhes sobre essa constante Kc. Coisas que eu posso fazer e não fazer com o Kc. Dá uma olhadinha.
Na expressão do Kc, você não pode colocar substâncias que estejam na fase sólida, porque a sua concentração já é constante e eu entendo que está lá embutido no valor do Kc. Então, na expressão do Kc, substâncias sólidas não participam da expressão. Essa constante Kc, ela só varia com a temperatura. E para que os químicos calculam essa constante Kc? Para que medir o Kc, não é? Esse Kc indica para a gente o rendimento da reação. Se você lembrar da expressão do Kc, é produto sobre reagente. Se o Kc for maior do que 1, eu tenho mais produto do que do reagente. Então, indicando que a reação tem um bom rendimento. Agora nós vamos ver mais uma constante. Nós vemos o Kc, que é constante de equilíbrio em termos de concentração. Agora nós vamos ver o Kp, constante de equilíbrio em termos de pressão parcial. Então, olhem para a tela. Então, uma outra equação, né, também, ó, só gases, uma equação genérica. Então, nós temos ali Kp, constante de equilíbrio em termos de pressão parcial. Então, Pzinho é pressão parcial dos gases. É a mesma história, só que ao invés de aquele colchete que indicava concentração, aparece o P de pressão. Então, a pressão parcial do produto sobre a pressão parcial dos reagentes. E sempre elevando a pressão ou a concentração ao coeficiente da substância. Na expressão do Kp, quais são os detalhes teóricos que a gente pode ou não pode colocar lá? Observem a tela. Então, na expressão do Kp, como ele é em termos de pressão parcial, só participam substâncias gasosas, né? Sólidos, líquidos, só gases. O Kp também varia com a temperatura, então essas constantes só variam com a temperatura, não se esqueçam disso que é importante. E o Kp também vai indicar rendimento, porque se eu tiver maior pressão parcial do produto do que do reagente, implica que eu tenho mais do produto do que do reagente. Agora nós vamos pegar então um exemplo, uma equação, né, de verdade, e vamos montar a expressão do Kc e do Kp. Isso aqui é fundamental, você saber montar a expressão. Porque às vezes você tem exercícios que dão valores numéricos, daí você substitui e calcula o valor. Então montar a expressão é fundamental. Então observe a tela. Tem uma equação clássica, produção de amônia, não é? Então nitrogênio, N2, mais hidrogênio, que é o H2, produzem amônia. Então, em determinadas condições de temperatura e pressão, essa equação pode estabelecer um equilíbrio. Então, se torna reversível, temos aí um equilíbrio. Para escrever a expressão do Kc, que é a constante desse equilíbrio, lembra que é produto sobre reagente. Então, é a concentração do NH3 elevado lá ao seu coeficiente, ao quadrado. N2, elevado à primeira, vezes não é soma, preste atenção, é o produto dessas concentrações, vezes a concentração de H2 elevado ao cubo. Aquele mol por litro a menos 2 é a unidade do Kc. Como é que a gente chegou àquele menos 2, aquele expoente, não é? Esse colchete indica a concentração em mol por litro. Nós temos no numerador ao quadrado e no denominador temos o expoente 4, né? 1 mais 3, 4. Então 2 menos 4, o expoente do Kc daria menos 2. Na próxima tela, você observa a mesma reação, agora vamos montar a expressão do Kp. Então, a pressão parcial do produto, que é NH3, elevado ao quadrado, pressão do N2 elevado à primeira, vezes a pressão do H2 elevado ao cubo. E também a unidade atmosfera, porque a pressão é dada em atmosfera, e a menos 2. Moçada, já sabemos um pouquinho de equilíbrio, já sabemos um pouquinho do Kc e Kp, vamos fazer um exercício. Então, observem bem esse exercício, um exercício importante, comum de cair nos vestibulares. Observem lá. Então, a altas temperaturas, N2 reage com O2 produzindo NO, que é um poluente atmosférico. Então, tem a equação, o equilíbrio estabelecido. Vamos ver o que ele pede para a gente. A temperatura de 2000 Kelvin, a constante de equilíbrio, tem aluno que acaba esquecendo. Então, a constante de equilíbrio é o Kc. Então, a constante de equilíbrio acima é 4 vezes 10 a menos 4. Nessa temperatura, se as concentrações de equilíbrio do N2 e do O2 forem respectivamente 4 vezes 10 a menos 3 e 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro, qual será a concentração do NO no equilíbrio? Então vamos para a resolução. Temos aí N2 mais O2 formando 2 de NO. Primeira coisa é montar a expressão do Kc. Então você se lembra que é a quantidade, a concentração do produto elevado ao quadrado sobre a concentração dos reagentes, N2 e O2. Não se esqueça que ali é produto entre o N2 e o O2. Vou substituir os valores. Então, observem lá como é que fica. Ó. O Kc foi dado, a concentração de N2 e O2 tinha sido dada, substituir, fica faltando então a concentração de NO, que é o que ele pede no exercício. Resolvemos aí e chegamos a 4 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Então, fizemos um pouquinho de equilíbrio, aprendemos um pouco. Tem mais uma aula que vai falar sobre deslocamento de equilíbrio. Treinem, façam exercício dessa parte que é muito importante. Até a próxima aula.
Olá, amiguinhos. Continuando, né, a nossa última aula que foi sobre equilíbrio químico. Você só para situar, não é? Lembra que equilíbrio era aquele fenômeno reversível que, acontecendo num sistema fechado, atingia o estado de equilíbrio quando as velocidades se igualavam. Estando nesse estado de equilíbrio, a energia armazenada pelas moléculas era a menor possível. Então, era uma situação estável, de estabilidade, de equilíbrio. Se você está numa situação dessa, você não quer sair de lá por nada, não é? Estou em Cancún nas minhas férias, curtindo uma praia belíssima, um lugar agradável. De repente, a notícia de um maremoto. Você não vai se assustar e não vai querer ir embora para o Brasil, não é? Então, o que acontece? Se eu estou numa situação de equilíbrio e algum fator externo sofre mudanças, isso pode afetar o equilíbrio. Quer dizer, afetar e deslocar esse equilíbrio. Quem estudou esse deslocamento de equilíbrio foi um francês chamado Le Chatelier. Então, é o princípio de Le Chatelier que rege o deslocamento de equilíbrio. Dá uma olhadinha na tela. Então, esse princípio de Le Chatelier funciona assim, ó, princípio de fuga ante uma força, ante uma ação. Então, você aplica uma ação ao equilíbrio, ele vai se deslocar, vai sofrer uma mudança, tentando fugir dessa ação. Imagina que alguém, por exemplo, você está no trânsito, dirigindo, não é? Caminhando uma boa, de repente alguém dá uma fechada. Nossa, você fica nervoso, quer brigar com a pessoa. Isso não parece uma situação de equilíbrio, não é? Olha a palavra, equilíbrio. Então, a ideia, né, do Le Chatelier é assim, eu estou lá caminhando. Alguém veio me dar uma fechada, é claro que eu vou sofrer uma mudança, vou ficar meio nervosa, abalada. Mas quanto mais nervosa eu ficar, pior, porque vai demorar para eu voltar para a situação de equilíbrio, que é uma situação agradável, estável. Então, a ideia do Le Chatelier, temos uma situação de equilíbrio. Alguém aplica uma força, alguma ação é aplicada a esse equilíbrio. O equilíbrio tenta fugir dessa ação para tentar, o mais breve possível, reestabelecer o estado de equilíbrio. Bom, que fatores são esses que vão afetar o estado de equilíbrio? Você se lembra que a situação de equilíbrio é aquela reação reversível em que as velocidades estão iguais. O que afetar a velocidade pode ser que afete o equilíbrio. Então vamos olhar o quadro. Então os fatores que afetam o equilíbrio seriam a variação da concentração, a variação da temperatura e a variação da pressão. Se você se lembra da aula de cinética química, justamente fatores que afetam a velocidade. Já o catalisador, ele não desloca o equilíbrio. Ele faz com que as reações direta e inversa aconteçam mais rápido, não deslocando o equilíbrio. Então agora nós vamos ver cada um desses itens, como eles agem efetivamente nesse equilíbrio. Então lembra que nós dissemos, tem uma situação de equilíbrio, algo externo vai pressionar esse equilíbrio e vai tentar fugir dessa ação. Então, nós vamos ver primeiro qual seria a ação da concentração em um equilíbrio. Olha lá para 4. Então, nós vamos variar a concentração. Nós temos primeiro uma situação em que tem H2, CO2 em equilíbrio com água e CO. Então, se eu estou numa situação de equilíbrio, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Se eu aumentar a concentração ou do H2 ou do CO2, eu estaria aumentando a concentração daquilo que nós chamamos de reagente. Bom, o que acontece? Mais moléculas disponíveis de H2 e CO2. Começa a colidir com mais intensidade. Se vai ocorrer mais colisão, a reação direta vai acontecer mais rápida que a inversa. Então, o que acontece? O equilíbrio começa a se deslocar para a direita e a reação inversa continua ocorrendo, só que a direta, que para a direita acontece mais rápido. Então, nesse momento em que você aumentou o H2 e aumentou o CO2, o equilíbrio começa a se movimentar para a direita. Bom, então nós acabamos de ver teoricamente como isso funciona. Então, aumentou a concentração, desloca o equilíbrio. Vamos ver uma animação para tentar compreender isso com as moléculas lá interagindo. Então nós temos uma situação inicial, lembra que equilíbrio, coexistem reagentes e produtos, né? Está todo mundo morando junto dentro do sistema, com velocidade igual, a reação acontecendo com velocidade igual. Então eu tenho a molécula de H2, a molécula de CO, de CO2 e de água. À medida que você começa a aumentar o H2 e o CO2, vai deslocar o equilíbrio para a direita, como nós vimos teoricamente. Então começam a surgir mais moléculas de vapor de água e de CO, como você observa aí. Bom, então nós vimos agora o efeito do aumento da concentração. Agora vamos ver o que acontece se você diminuir a concentração daquelas mesmas substâncias. Vamos olhar lá para o quadro. Então nós temos ali, ó, agora se eu diminuir a concentração de H2 e CO2, se eu retirar H2 e CO2, eu diminuo o número de moléculas deste lado, que são os reagentes. Portanto, as moléculas do produto começam a se chocar com mais intensidade, fazendo com que a reação inversa aconteça mais rápido que a direta. Então, o que aconteceu? Diminuímos o H2 e o CO2, água e CO começam a reagir mais intensamente, caminhando para a esquerda, deslocando o equilíbrio para a esquerda.
O que nós vamos fazer agora é também a mesma coisa, para você ver isso com as moléculas lá dentro daquele potinho. Então nós temos a mesma reação, agora a situação que aconteceu é diminuir H2 e diminuir o CO2. Então o que acontece? Você percebe, começa a movimentação dentro do equilíbrio, aumentando, não é? Eu tinha diminuído H2, de repente começa a aumentar a sua produção. Então aumenta H2, aumenta o CO2, tentando repor aquilo que foi retirado do equilíbrio. Então nós vimos agora o efeito da concentração. Vamos organizar isso para, assim, de uma maneira bem prática, como que você deve agir num exercício. Você lê o exercício, ele falou, variei a concentração. Como é que isso fica? Então dê uma olhadinha no resumo ali. Então se você aumentar a concentração, vai deslocar o equilíbrio sempre no sentido de consumo daquela substância, no sentido contrário ao que ela está. Então a substância está à direita, o equilíbrio vai para a esquerda e vice-versa. Então na próxima tela, se você diminui a concentração de uma substância, desloca o equilíbrio no sentido da sua formação. Então eu retirei a substância, o sentido da sua formação é o mesmo sentido que ela está. Então se a substância estiver à direita, o equilíbrio vai para a direita, para tentar repor o que estavam tirando do equilíbrio. Então nós vimos a variação da concentração afetando o equilíbrio. Agora existe a pressão e a temperatura. Então é a pressão. Lembrando o seguinte, né? A pressão vai afetar as substâncias gasosas que estão dentro desse equilíbrio. Imagine uma situação em que você está esparramado, dormindo sozinho numa cama de casal, todo esparramado, não é? Você tem um pesadelo que essa cama começa a virar uma caminha de solteiro. Você meio que, assim, intuitivamente não começa a se encolher nessa cama. O equilíbrio é parecido com isso. Então ele tem uma situação em que ele pode se expandir ou se contrair. Então se alguém aumentar a pressão, ele vai tentar fazer o quê? Se contrair. Nunca é para brigar, é sempre para fugir da ação. Então se alguém aumentar a pressão sobre o equilíbrio, ele se contrai. Se alguém diminuir a pressão, ele vai se expandir. Então vamos olhar isso numa reação química, como é que funciona. Então nós temos lá uma reação PCl3 com Cl2 formando PCl5. Então uma situação de equilíbrio, todas as substâncias são gasosas, não se esqueçam que a pressão só afeta gases. A proporção em mols vai me dar a proporção em volumes. Então do lado do reagente eu teria um volume de PCl3, um volume de Cl2, totalizando 2 volumes. Do lado do produto eu tenho 1 mol de PCl5, um volume gasoso. Então se você observar essa reação, do reagente para o produto há uma contração. Eu saio de 2 volumes e vou para 1. Quando eu volto do produto para o reagente, eu tenho uma expansão. Eu saio de 1 volume e vou para 2. Então vamos ver a próxima tela e imaginar o que acontece se a gente variar a pressão nesse equilíbrio. Então se a gente aumentar a pressão, olha o que a gente tinha dito antes, aumenta a pressão, favorece a reação que ocorre com contração de volume. Então aumenta P, a tendência é caminhar para o lado de menor volume. Então nesse equilíbrio, se você olhar a setinha ali, ó, ela está apontando, tem um tamanho maior, é a maneira que a gente pode representar o deslocamento, está deslocando o equilíbrio para a direita, não é formação do PCl5, que era justamente o lado em que há a contração de volume. Agora, se a gente fizer o contrário, então agora se a gente diminuir a pressão, o que vai acontecer? Favorece a reação no sentido de expansão de volume. Então você diminui a pressão, o equilíbrio pode se expandir. Então nesse caso o que acontece? Olha, o equilíbrio voltando para o lado dos reagentes, caminhando para o lado onde há maior volume, expansão, não é? O que a gente pode dizer de tudo isso? O que aconteceu aí, né? Então nós tínhamos lá a situação de equilíbrio inicial, se aumentarmos a pressão, foi um dos exemplos que nós vimos ali, aumentando a pressão, começam a surgir mais moléculas de PCl5, o equilíbrio caminhando no sentido de contração de volume. Então agora nós vamos ver o seguinte, nós vimos essa reação em que a pressão afetava esse equilíbrio. Nós vamos ver um exemplo em que pode acontecer de eu ter gases reagindo perfeitamente, eu variar a pressão e não conseguir afetar o equilíbrio. Veja como isso é possível. Então temos uma reação de H2 mais Cl2 formando 2 de HCl. Então eu tenho 2 volumes, né, 2 mols de gases do lado dos reagentes e 2 mols do lado do produto. Então 2 volumes de um lado, 2 volumes do outro. Quer dizer que a variação da pressão não vai afetar esse equilíbrio porque não há nem contração, nem expansão de volume. Bom, agora o que a gente vai fazer é ver a temperatura, a variação da temperatura agindo nesses equilíbrios, não é? A ideia também é mais ou menos essa, não é? Se você aquece, lembra que nós estamos falando de reações reversíveis, então deve existir um sentido endotérmico, um sentido exotérmico. Se você aumenta a temperatura, favorece a reação endotérmica, você dá calor, o equilíbrio tenta absorver. Se você retira, você diminui a temperatura, o equilíbrio vai tentar repor o que você está tirando dele, então vai tentar se deslocar para o sentido exotérmico. Então, olha só para ficar bem claro, não se esqueçam que se você aumentar a temperatura, aumenta a velocidade de qualquer reação química. A reação sempre vai acontecer mais rápido. Só estamos dizendo que favorece uma em relação à outra.
Então vamos ver o que acontece com a temperatura ali. Então nós temos a reação de N2 mais O2 formando 2 de NO. O ΔH positivo caracteriza a reação endotérmica. Então a reação direta é endo, a reação inversa é exo. Vamos ver o próximo quadro então, o que acontece? Se eu aumentar a temperatura, como nós já dissemos, favorece a reação endo. Eu estou dando calor, o equilíbrio vai tentar absorver. Então, N2 mais O2 iria se deslocar para a direita, a produção do NO iria aumentar, que é justamente o sentido endotérmico da reação. Se você olhar então agora a próxima tela, então, a diminuição da temperatura favorece a reação exotérmica. Nesse exemplo que nós estamos dando aí, o sentido exotérmico era o sentido inverso. Então, se você diminuir a temperatura, favorece a produção de N2 e O2. Dá uma olhadinha na tela. Então, nós temos lá a situação inicial, com N2O2, 2 NO. Se eu aumentar a temperatura, vai favorecer o sentido endotérmico. Então, vai aumentar a produção de NO. Então, você observa que aumenta o número de moléculas de NO. Bom, então, nós acabamos de ver assim, os fatores que afetam o equilíbrio, como eles afetam, animações que mostram esse deslocamento de equilíbrio. Façam exercícios, não é? E boa sorte. Até a próxima aula.